Essa história começa com o segundo despertar de Action. Todas as pedras de controle não conseguem suportar a pressão e quebram. Se a personagem principal ficar aqui, ela definitivamente morrerá, mas ela não pode simplesmente ir embora. Action, assim e indo embora. Depois de agarrá-lo, a garota pede a Action que recupere o juízo, mas pelo comportamento dele, ela entende que ele não estará acordado se a heroína escapar. Action morrerá. Certo aqui. Foi ele quem chamou a atenção da heroína, e ela não poderia deixá-lo se morresse. Jacinto ficará sozinho e se culpará a heroína. Pede para Acteon acordar e ver que ela está na frente dele não funciona. E só resta um caminho. Se mais tarde ele começar a falar sobre o primeiro beijo, ela não vai deixar ele escapar. Depois dessas palavras, a garota pressionou os lábios nos dele. Neste romance de fantasia, existe um conceito chamado de desperto. Há aqueles que vão além das habilidades humanas exibindo espers, e há aqueles que controlam e estabilizam a magia dos espertos guias. Esses despertos são considerados uma arma e poder nacional no reino de Valger, onde os acontecimentos do romance acontecem após a fundação da Academia de Oficiais. Eles encontram aqueles que têm o potencial para serem despertados e matriculá-los na academia. Então eles são levados para o segundo despertar, sendo treinados como Esper, ou guiando o personagem principal. Só agora percebeu que ela havia sido transportada para um romance. Ela percebeu isso durante o guia do segundo despertar de seu colega. Ela possuía um guia extra que morreu após ser atingido por um Actaeon do segundo despertar. Nascido como filho ilegítimo em uma família ducal, ele é como protagonistas de fantasia que têm traumas. Actaeon experimenta um incidente que o deixa com uma lesão terrível. Sua natureza instável como um Esper torna as coisas piores. Ele nota uma mulher a personagem principal. Milha seria bom se tudo terminasse aí, mas por sorte o vilão principal desta fantasia acaba por ser o irmão da heroína. Como convém a um vilão, a uma morte trágica o espera. Parecia que Lip havia falado seus pensamentos em voz alta. A professora perguntou: o que aconteceu com Lip? Lip estava bem porque orientar é apenas dar as mãos, e já que o despertar eles podem ir, se houver algum problema. Mais tarde Lip pode voltar. Há significativamente menos guias do que Espers. O corpo de Lip pertence não apenas a ela, mas também ao Estado. Este é um lugar onde até as crianças são tratadas como armas. É bom que a heroína se lembre de tudo na hora. Primeiro ela precisa verificar que data é hoje a data e hora da visita guiada estão armazenadas. A pulseira. Faltam 6 meses para a personagem principal entrar na academia. Sonolenta. Não tem tempo para pensar, porque ela pode morrer para sobreviver. Ela deve mudar esses 6 meses. Ela precisa definir uma meta e agir. Ela solicitou licença acadêmica para ir para casa. Mas primeiro a professora quer falar com ela. Lip acabou de sentir falta do irmão. Depois de acordar, ele mora sozinho e não tem ninguém caso contrário, exceto Lip. Além disso, após a formatura, ela será enviada diretamente para a guarnição. A professora permitiu que Lip tirasse licença acadêmica. Ela só está fazendo concessões porque Lip é um bem valioso. Lip não deve esquecer que ela não é apenas uma aluna. A pulseira notificará o professor e os supervisores sobre qualquer orientação não autorizada. Lip não deve causar nenhum problema. E voltar rapidamente, Lip. Promete que vai dar o seu melhor. Agora ela tem que mudar seu destino. E o destino de Hyacinth? Depois disso, ela embarcou no trem mágico e foi para Lorraine County. Mas a questão principal permanece. Por que Lip chegou ao lugar onde estava a pessoa que ela queria conhecer desde o início? Todos os momentos decepcionantes da trama original precisam ser eliminados no romance. Hyacinth viveu como se acordado na casa de seus patronos. Mas eles eram maus patronos e derrotaram Hyacinth. As memórias daquela época tornaram-se um trauma para Hyacinth. Ele se tornou um conspirador e vilão sombrio nos bastidores, decidindo vingar o passado. Hyacinth mata toda a família do Conde Lorraine. Lip não quer que Hyacinth viva com dor. Ela veio visitá-lo sabendo que ele morava aqui, mas lhe disseram que ele estava no trabalho. Agora parece que esse homem considera Lip um parente da empregada. Ele garante que o passeio vai ser legal, porque conhece alguns bares bons. Ele pede que ela entre para lhe mostrar. O mansão Lip só pode entrar graças a ele, e isso deve permanecer em segredo ao longo do caminho. Lip nos conta que o nome do irmão dela é Giz. Ele decide adivinhar o nome dela também. Lip ficou curiosa se ele seria capaz de adivinhar, mas de repente Lip se distrai com alguma construção. Ele ficou triste dizendo que havia um campo de treinamento lá, onde era melhor não ir, mas Lip não entende o que o treinamento tem a ver com não poder ir lá. O homem disse que havia muitas cenas sérias ali, para os olhos das mulheres. Então Lip viu como seu único parente estava sendo espancou o cabelo que ela mesma penteava. Ficou quebradiço. Não está claro quantas pessoas seriam capazes de conter sua raiva depois de ver algo assim. Talvez porque ela concentrou o purificado mana transcendental. Ela é bastante forte, causando um rebuliço. Logo no primeiro dia de férias, parece emocionante. O diretor não entende por que ela o atacou. De repente, Lip diz que ela não é uma Esper, e ela atacou porque viu
que ele estava batendo em seu irmão. Lip avisou seu irmão que o homem havia sido apenas levemente eletrocutado. Sabendo muito bem que dor ele ainda sente, o homem começou a peça desculpas ao Lip. A pedra de controle esquentou o sinal. Deve ter chegado aos guardas. Lip pode ser levado e trancado em uma prisão militar, e então Jisoo terá que sobreviver sozinho. Ele está com muito medo de ficar sozinha de novo, mas é tarde demais para pensar, porque os guardas já estão aqui. A escolta disse a eles que Lip havia tentado machucar o senhor. Os guardas receberam relatos de que ela estava usando magia. Lip não dará desculpas e aceitará sua punição. O rei presta atenção especial aos especiais despertos, mas eles, os guardas, estão apenas cumprindo seu dever. Lip arquiva a denúncia de que todo o condado foi submetido à potencial violência despertada, o homem. Pergunta por que ela está mentindo e mudando a situação, mas o desperto atacou aquele que ainda não havia acordado. De qualquer forma, o uso não autorizado de magia é crime, mas o motivo declarado contradiz a lei estadual estabelecida por Sua Majestade. A partir deste momento, ninguém da casa do conde sairá da mansão. Uma investigação será iniciada se as acusações forem confirmadas. Eles não só, se o título for destituído, eles serão condenados à prisão por um período de 5 anos. Mesmo um potencial desperto é propriedade do Estado. O conde não tem medo, pois se atreveu a invadir a propriedade de Sua Majestade. Mas antes disso, eles colocarão Lip pessoalmente sob custódia. Lip pede ao irmão para se acalmar, dizendo que tudo ficará bem. Por algum motivo, seu corpo parou de repente obedecê-la. Todas as suas ações são o resultado de cálculos cuidadosos que ela planejou com antecedência para transformar suas habilidades em um meio de autodefesa. Mas de repente um monstro-chefe, o príncipe deste país, apareceu. Ele apareceu de repente. Embora não esteja claro como isso está relacionado com o incidente, talvez seja porque no original Hyacinth acabou sendo o filho do príncipe herdeiro. O príncipe pensa que agora não é hora para piadas. A classificação esperada dos potenciais despertos é impossível de adivinhar, mas às vezes há casos em que pode ser percebido que o príncipe não pretende usá-la, irmão. Ele quer protegê-lo. É estranho que Lip tenha tirado férias no meio do semestre. Foi como se de repente ela descobrisse que seu irmão estava sofrendo bullying. Talvez ela descobrisse que ele vai se tornar um Esper. Lip pode ter decidido que deixar seu irmão sozinho o colocaria em apuros. A psique de um Esper é frágil. Como Glass Lip é um guia nem de alto nem de baixo escalão. E só pode haver uma razão pela qual ela foi até o irmão, obrigada por explicar tudo tão claramente e não entender nada. O príncipe deseja conectar ela e seu irmão com uma família de status ainda maior. Ger-ala Reine perderá seu status de patrona assim que o príncipe sair da sala. Lip será liberado, quanto mais ele olhar para ela. Mais incomum ela é. Ele foi o primeiro para chamá-la de incomum. Um guia para o novo patrono. Virá de fora. Seu nome é Bron Turner, Natita Lorainan. Esta é a família do personagem principal, Acteon. Quando Lip saiu, gansos a bombardearam com perguntas sobre sua condição. Mesmo quando Lip ajuda, tudo o que ele faz é resmungar. De qualquer forma, ela pede para ele parar de chorar. O mordomo da casa de Bron Turner apareceu e irá acompanhá-la até o State Lip. Fica surpreso por terem mandado o mordomo tão rápido que a mansão acabou sendo indecentemente enorme. Agora Diz entende um pouco por que aquele cara falou daquele jeito foi desagradável, mas ele era tão feliz em saber que ele não precisava carregar nada, já que sorri com o sarcasmo de Hyacinth. Isso significa que ele está confiante de que pode de alguma forma domesticá-lo. Mas Lip, não. Vai desistir de seu irmão voluntariamente. Ela está confiante de que ela e Jay-Z escaparão deste país e viverão felizes para sempre. Portanto, é necessário manter sob controle as forças que são atraídas para o seu, especialmente o príncipe herdeiro Sibilin. Ele se tornou próximo de Diz, que foi morto pelo herói, e mais tarde se tornou a causa do colapso de sua vida. A melhor maneira de evitar conhecer esse homem é ir com Lip ao academia, a julgar pela reação estranha. Não demorará muito até o primeiro despertar. Uma razão ou incentivo é necessário para o primeiro despertar. É melhor se houver um spray de classificação semelhante por perto. Blair disse a Action que o processo estava demorando um pouco, então ele se atrasou antes mesmo de entrar na academia. Action já se move de maneira militar, além de ser indecentemente bonito. Lip decide para se apresentar, e a seu irmão a ele. Action pede a Blair para levá-los rapidamente para seus quartos. Ainda era óbvio que seria difícil para eles se tornarem amigos.
Geis perguntou se eles precisavam Moro aqui. Actaeon tem um irmão mais velho. O segundo personagem masculino principal não só é muito sensível, mas também vomita insultos constantemente. Mas graças à personagem principal, Milia ele lida e se apega desesperadamente a ela. Actaeon pede a seu irmão para se preparar para o jantar, mas ele não quer jantar no mesmo quarto com os que não estão acordados. Mesmo que não queira, seu pai não vai tolerar sua ausência. Mas como ele decidiu assumir a custódia de alguém que não estava acordado, ele provavelmente tem uma boa posição, mas não entende por que Lip foi arrastado para cá. Eles podem estar lutando pela hierarquia sobre a questão de sucessão, porque nesta casa o próximo chefe é determinado pela posição. E houve o incidente com o gêmeo de Claire Cassiel, Lip, que pensou que Actaeon sofreria uma lesão por causa disso incidente. O pai ouviu que o irmão de Lip tinha um futuro promissor, mas Lip o lembrou que ele ainda não havia acordado. O fato de ele estar aqui não significa que ele precise de ajuda, mas o pai não entenda por que Lip deveria ficar aqui. Este é o chefe da casa Brontern, e um esper influente. Quando um esper e um guia se tornam cônjuges, eles geralmente imprimem um no outro quando imprimem. Você pode personalizar sua magia com antecedência para um parceiro único. A orientação só se torna possível em relação a um parceiro imprimido. O duque não apenas imprimiu a duquesa, mas também traiu seu Actaeon. Perdeu a mãe ainda jovem. O duque viu em Actaeon apenas um potencial útil despertado. Ele rompeu o noivado de uma duquesa cujo amante a forçou a se casar com ele, mas ele nem sequer teve uma marca nela, e a traiu. Não é de admirar que ele não goste do nível de classe de Lip, mas a própria Lip seria a primeira a recusar tal família. Ela teme que sua posição possa prejudicar a casa. Reputação, afinal, seu objetivo original era proteger seu irmão. Lip não tem motivos para se envolver com esse lugar. Ela ficará quieta por 6 meses. Ela mudará apenas o que puder e depois irá embora imediatamente neste lugar. O duque supostamente sente muito por tudo estar acontecendo dessa maneira. Ele espera que eles tenham um bom descanso. A atmosfera quase fez Lip choke. O irmão de Actaeon disse que ela tinha talento para a hipocrisia, mas Lip não gosta muito de se destacar. Ele acha que ela simplesmente não quer fazer isso. A razão para a fraqueza de Cassiel é o incidente com Claire. Ela era a gêmea fraterna de Cassiel. Claire se viu sob pressão para ir para a guerra. Ela enlouqueceu até que sua mente finalmente se partiu por Cassiel. Era como se ele tivesse perdido um membro da família. E para Actaeon foi assim que ele foi o único que foi gentil com ele. E ele teve uma morte terrível. Isso deixou Actaeon com um enorme trauma. E Cassiel encontrou-se com uma raiva que não sabia para onde direcionar. Foi o ressentimento contra o país que expulsou Claire e a levou à morte. Cassiel está com raiva porque Lip está ignorando abertamente suas palavras, baixando a voz. Ele pede que ela saia daqui. Lip fica surpreso por ele tê-la tolerado por tanto tempo. O duque disse que encontraria uma família adequada para eles. Mas para Diz não há diferença entre lá e aqui. Ele perguntou a Lip se foi realmente por isso que ela trouxe os Lorraines a este estado. Ela agora está sofrendo humilhação diante de seus olhos se ela teve que suportar isso por causa do Giz classificação. Então ele não precisava de uma família assim, mas ele precisa dela porque Lip vai matriculá-lo na academia. Lip teve uma premonição de que o Giz logo despertaria, e na casa do conde sua magia reagiu a ele. Ela não se envolveu porque tinha medo que fosse mais difícil para ele, já que foi assim que aconteceu. É melhor eles ficarem juntos agora. Hyacinth só precisa acordar durante esse tempo. Lip garante a ele que ele pode confiar nela. É natural. Para ela ser uma pária aqui, o duque é um homem muito obcecado por posição e conquistas. Jesus só precisa de ajuda como pupilo. Lip não quer que ele, como muitos outros, morra por causa da ganância do duque. Portanto, ela não gostaria que ele se intrometesse nos segredos da família desnecessariamente. Actaeon achou incomum que eles discutissem os assuntos da família de outra pessoa. Eles pareciam estar bem cientes deste lugar. Era como se ele tivesse adivinhado que eles iriam buscar ajuda e... escapar. Lip pede ao irmão para subir enquanto ela fala. Lip disse a Actaeon que sua família poderia ter se encontrado na mesma situação, mas Action está interessada em como ela descobriu sobre seus assuntos familiares, mostrando a ele que Lip sabe muito é perigoso. Foi anunciado que um Ishank, Esper, morreu repentinamente na frente de batalha. Lip simplesmente filtrou os rumores mais ridículos sobre isso, e então suposições surpreendentemente plausíveis podem surgir. E também porque Lip pode se encontrar em uma situação semelhante, Actaeon é empurrado para a linha de frente ainda jovem e ordenado a matar pessoas. Esta não é a melhor desculpa para se intrometer em outros assuntos. Assuntos familiares das pessoas normais não gostariam de mandar seus filhos para a linha de frente se Actaeon disser que é um dever. Então é claro que ele precisa ser enviado para a frente, pois ele já ouviu falar sobre ele. Deveria entender a situação deles. Portanto, Lip disse a seu irmão para não entrar em contato com a família do duque, a fim de se preparar para circunstâncias imprevistas. Lip lamentou ter falado assim descuidadamente. Se o pai ou irmão de Actaeon tivesse ouvido isso, o patrocínio
sonho teria sido revogado, mas Lip não quer sair de seu caminho onde eles não são considerados humanos. A partir do momento em que chegou à mansão, Acteon a tratou como se ela não fosse ninguém, e a atitude de seu pai e irmão foi ainda pior. Até mesmo o servo apresentado a ela olhou com desprezo para ela. Acteon afirmou que ele não a tratou como uma ninguém, na verdade. Acteon simplesmente não queria se aproximar. Ele não teve tempo de terminar o que começou de repente agarrando seu peito com a mão. Isso é parecido com os sintomas do primeiro despertar. Lip não esperava que isso acontecesse hoje. Acteon nega que esteja tudo bem e pede para ligar para Blair. Mas agora não precisamos de Blair, mas esconder ela. Perguntou se tinha alguém aqui quem poderia fazer isso. A julgar pelo silêncio de Acteon, não há ninguém. Isso significa que agora, exceto Lip, ninguém pode ajudar. Ela não tem certeza se é certo ela ajudar. Agora ela pode morrer durante a orientação, como em o original. Mas o que ela estava pensando ao olhar para o homem sofredor, Lip prometeu ao professor não ter problemas, mas acaba criando-os ela mesma. Ela não se importa se for presa quando ela diz que ajudou. Lipa pede a Acteon para não esquecer que hoje você precisa encontrar o lugar onde a magia está. Emaranhada e desembaraçá-la, mas acabou não sendo mágica, mas sim as emoções de Action. Ela pergunta. Action espere enquanto ela conduz a orientação, mas ele nunca tinha ouvido falar de emoções sendo sincronizadas durante a orientação. Felizmente, Lip conseguiu desvendar a magia, mas de repente o coração de Action a sugou. Habilidade. Ela não achava que o guia de um Esper de classificação S sempre foi assim. Lip de repente perde a consciência e cai. Quando Lip acordou, ela viu seu irmão ao lado dele. Acteon também estava na sala. Ele perguntou se ela sempre vivia impulsivamente um dia, de cada vez. Naquele momento, ela sabia que orientar era perigoso, o que ela estava pensando quando fazia isso. Mas a situação era extrema, e Lipa não poderia deixá-lo. Se não fosse por Lip e Acteon, já estaria no outro mundo. Jess acredita que é problema dele repreendê-la e ficar com raiva. Lip gostaria de saber o que aconteceu enquanto ela estava inconsciente, mas nada de incomum aconteceu com o qual ela deveria se preocupar. Ela pensou que iria acordar em uma cela para pessoas despertas solitárias. Na verdade, Lipa ficou inconsciente por 2 dias. Primeiro ela precisa comer, e depois acha surpreendente que ela tenha sido transferida para um quarto em uma classe superior. Acteon perguntou o que ela achava que ele sentiu quando ela perdeu a consciência diante de seus olhos. Ele deveria ficar perdido pensando em todas as possíveis consequências. Lip se desculpou por fazer as coisas do jeito dela, mas graças a ela ele evitou um momento perigoso. Então é melhor para ele apenas agradecer que ela está feliz por ele estar melhor. Agora, o Giz avisou que ele não iria se safar assim. A administração disse que devido à primeira manifestação especial, a reação de Lip foi próxima de anormal. A prova é que a posição de Acteon é alta. Lip poderia ter ficado aleijado, ou seu coração poderia ter explodido se Lip não o tivesse salvado, dado o caráter do Duque. Ele a teria culpado Acteon. Agradece a Lip porque graças a ela ele está vivo e bem. Giz ficou indignado porque ele imediatamente correu para beijar sua mão. Lip também pede para ele sair da sala enquanto ela come. Não se sabe. O que acontecerá durante o segundo despertar? Melia do romance acordou tarde. Portanto, durante o segundo despertar de Acteon, Melia foi incapaz de realizar a orientação que Lip precisa para recrutar outro guia de alto escalão. De repente, alguém quis visitar a senhora que a duquesa o enviou para perguntar sobre sua condição. Descobriu-se que era um cara chamado Bel de Lip, que não quer convidar Stand. Ele age como se fosse o supervisor de Lip. Ele de repente perguntou se ela gostava de questionários. Quando ela respondeu que não ligou, decidiu providenciar isso para ela. De qualquer maneira, ele pediu a Lip para adivinhar quem ele era. Ela parece que ela conheceu um segundo. Isidore Sibel. Apenas disser isso, não será interessante quando Lip perguntou que shampoo ele usou. Ele respondeu que ele mesmo fez isso. Suas roupas são elegantes e seus modos são elegantes. A julgar pela descrição, Lip decidiu que era farmacêutico. Se uma pessoa sabe cuidar da limpeza, provavelmente é um médico. Se precisar, também receberá um médico. Licença Belde preparou um remédio que ajudará Lip a recuperar suas forças. Eles foram autorizados a entrar no Palácio Real. Primeiro, Lip descobre que é Art Nexium em tempos de fervor. Os farmacêuticos foram tão valiosos quanto guias. Magia alienígena purificada tem efeitos poderosos. Nexium aprimorado é a versão definitiva. Há poucos farmacêuticos que podem criar este Beld. Acabou por ser uma pessoa muito importante. Ele decidiu que deveria descansar um pouco mais quando pessoas como Lip não escutam as coisas piorarem. Beld promete voltar mais tarde enquanto ela estiver descansando, se espalhar a notícia de que Lip
Lip estava vomitando sangue. Hyacinth com certeza fará algo que precisa para melhorar e encontrar um novo guia. Por sorte, Lip ficou doente por uma semana inteira durante todo esse tempo. Belde vinha todas as manhãs e verificava como ela estava a condição, e cada vez que ele trazia um novo remédio para ela, e a partir de... Hoje Lip pode finalmente se mover. Lip foi a única pessoa que perguntou se ele poderia sair da cama durante toda a semana. Hyacinth disse à ação que sim, não preciso da ajuda dele, e ele disse que agora seria melhor se ele ajudasse. Giz ouviu isso de algum lugar e correu para dar um passeio com Lip, e agora Actaeon pulou como um Jack in the Box. Lip parece o flautista de Hamelin. Seria melhor mandar preparar a carruagem um pouco mais tarde. O irmão de Actaeon também está se preparando para sair. Ele está com vontade hoje. Então Cassiel quer para dar um passeio. Cassiel não precisa se preocupar com Lip. Se eles colidirem, não se sabe como ele reagirá ao Lip. Notou Cassiel entrando na carruagem. Hyacinth declarou que a ajuda de Actaeon não era mais necessário, mas a ação dizia que ele também tinha coisas para fazer hoje. Se eles embarcassem em carruagens diferentes, a preparação deles levaria mais tempo. Lip deu um tapinha nele porque ele a irritou recentemente. Departamento recebeu outra notificação de atividade não autorizada ao saber que Lip estava neste banco. O príncipe alegremente a chamou para uma área de recepção do banco. Surpreendentemente, não é ruim para alguns razão, pela qual hoje todos os planos dão errado. Eventualmente, Actaeon se juntou à empresa deles. Lip acabou de chegar ao banco e o chefe principal estava lá. É bom que pelo menos a ação e Hyacinth cuidassem de seus negócios. Lip não quer imaginar o que teria acontecido se os três tivessem se conhecido. Graças ao príncipe, Lip é tratado melhor. Ele perguntou o que estava acontecendo com o incidente ocorrido naquele dia. Actaeon teve seu primeiro despertar, e Lip o ajudou. Parece que hoje Lip veio verificar a compensação. O príncipe falou do príncipe queria seguir Lip porque ele tinha um dia seguinte livre, fazer anotações sobre a vida das pessoas. Também é um dever importante. O príncipe decidiu que nesses casos ele precisava tratar. Ele sugere ir a um restaurante. Ele espera que ela não ligue. Abertamente ele, Sua Alteza. Senhor Isidoro será suficiente. O príncipe também sugere definir papéis. Um aristocrata escondendo seu status. Saiu para passear com um plebeu. Lip já havia esquecido que Actaeon e Hyacinth estavam esperando por ela do lado de fora. Ela avisou que tinha alguns acompanhantes, mas será barulhento e divertido da próxima vez que nos mudarmos para o distrito comercial. Felizmente as habilidades do chefe eram de primeira qualidade. Ele disse a Lip para pagar, mas era uma piada. Lip perguntou se ele queria algo dela. Ele não deixaria ir tão facilmente alguém que despertou e agiu arbitrariamente no próximo lugar que eles vão. É a catedral que Lip percebeu que havia se metido em algo estranho. Todas as ações de Isidore visam atrair Lip para seu lado. Ele enfatiza que ele mesmo resolveu o incidente que ela causou, e mesmo agora, quando Lip começou a suspeitar dele, ele imediatamente apontou isso na sociedade. O príncipe é chamado de desleixado. Dizem que ele não está interessado em assuntos de Estado, mas ele não pode ser tão a pessoa frívola. Actaeon também tentará descobrir o que quer no caminho. Eles vão para a catedral, mas o irmão de Actaeon também irá para lá hoje. Mas a probabilidade de eles não se encontrarem é alta. Lip espera que eles não encontrem Cassiel na catedral. A maioria dos habitantes do país adora o Deus do amor e da paz. A catedral é o orgulho e o edifício simbólico da capital. Aqui eles orar pelas famílias que vão para a guerra e também realizar funerais para soldados. É impossível se acostumar com este site, não importa o quanto você assista. Porém, Lip e Hyacinth também perderam seus famílias devido à guerra quando crianças viviam em uma pequena cidade perto da fronteira. A magia de um poderoso Esper varreu sua cidade durante a guerra, e de toda a família, apenas Lip e Hyacinth sobreviveu milagrosamente para sobreviver. Lip assumiu qualquer trabalho. Hyacinth também foi reconhecido como tendo um alto potencial de despertar. Tornou-se possível colocar a urna com as cinzas de seus pais no grande templo. Eles vieram juntos ao templo pela primeira vez. Lip perguntou por que ele estava tão congelado. Actaeon parece estar procurando por Cassiel todo esse tempo. A urna de Claire provavelmente está colocada aqui também. No entanto, ele mesmo disse que eles não deveriam se encontrar. Então não há necessidade de ter tanto cuidado. Mas Cassiel também estava aqui. Assim que pensei nele. Ele estava aqui, ele não esperava. Ver Actaeon aqui com um garota de classe baixa, ele acha que Claire está no céu. Está muito feliz por ter trazido um amigo assim, mas Actaeon corrigiu que Lip não veio aqui por causa de Claire Cassiel. Tem certeza de que Actaeon contou a Lip tudo o que Actaeon disse a ele, que um dia ele vai se arrepender muito disso. Ele percebeu o quanto alguém pode se arrepender de palavras que podem magoar os outros. Ele se sentiu tão mal e seu irmão se sentiria ainda pior. Não há nada de estranho em um cadete vir rezar. O príncipe que apareceu disse que Cassiel entendeu mal suas palavras sabendo da sua própria dor. Ele não entende que os outros também sentem dor. E agora ele se acalmou.
só porque o príncipe está na posição de governante. Se ele fosse qualquer outra pessoa, Cassiel não teria agido assim. O príncipe perguntou a Lip por que ela visitou o templo Lip. Disse que eles vieram visitar as cinzas de seus pais. Essas situações são muito exaustivas e cansativas. Lip entende porque há um mal-entendido de que ela está aqui, mas se Cassiel está com dor, isso não significa que ele pode machucar outras pessoas. Ela perguntou a ele se ele já teve que comer a carcaça de um rato morto porque estava com fome, mas Cassiel ficou indignado por ela não saber nada sobre ele. Lip sabe, mas ainda tenta o seu melhor para viver bem. A tristeza de Cassiel é reconhecida sem ter que ser provada. Deixa o lábio decidir voltar depois de terminar seu negócio. Por isso ela não conseguiu amar Cassiel do original. Afinal, ele precisava de ternura para derreter suas feridas. Mas a vida de Lip é muito dura para ser gentil com alguém da próxima vez que Lip e seu irmão vierem aqui sozinhos. Ela percebeu que Cassiel ainda não havia deixado a atmosfera entre ele e Actaeon parece tenso. Inesperadamente, Cassiel convida Lip para sua carruagem. Hyacinth imediatamente ficou indignado e defendeu Lip. Cassiel acha que ele só falou errado na frente da ação de Lip. Também não pode permitir que ele fique sozinho com Lip. Mas ele mostrou grosseria dentro da catedral. Se quiser se desculpar, terá que se desculpar adequadamente. Lip está curioso para saber o que Cassiel dirá. Eventualmente, ela entra em sua carruagem. Se Cassiel continuar hesitando, ela sairá da carruagem. Geias espera que ele não diga bobagens novamente. Cassiel confirmou que usou seus ferimentos como desculpa para evitar tudo. Lip perguntou por que ele não podia simplesmente pedir perdão. Cassiel fez isso, se desculpando por tirar conclusões precipitadas sobre ela. Shimen Lip quer ouvir que tipo de pessoa aquela que morreu era mais precisamente ela quer ouvir sobre o guia de Claire. Afinal, esse é o homem que tem tanto impacto na lesão de Action Cassiel. Está com raiva de uma maneira unilateral. Claire foi uma daquelas que recebeu a classificação da classe S por causa da guerra. Ela começou a sofrer de alucinações. Até mesmo soldados experientes enlouqueceram quando se encontraram no campo de batalha. A psique de Claire não suportava o peso da morte, mesmo que uma pessoa tenha uma força. Monstruosa não significa que ela seja forte em espírito. Agora Lip entende porque o guia não pôde fazer nada por ela, e morreu com seus espers em poder mágico externo com seus corações, e o usam. Portanto, os guias usam a orientação para controlar o golpe recebido pelo Esper, mas a condição de Claire não foi causada pelo poder mágico, mas pelo estresse. Cassiel provavelmente precisava de um pouco de esperança. Naturalmente, ele colocou suas esperanças no guia, mesmo depois de perceber seu trauma. Cassiel não está em posição de falar sobre isso. Ele pede desculpas novamente por julgar Lip a seu critério. Se a orientação tivesse sido realmente eficaz, Claire teria sobrevivido. O desejo de Lip de proteger seu irmão a fez parecer que estava enlouquecendo. Afinal, ele viu como ela era a irmã de um sensitivo, atraiu a atenção de Isidore, mas os Esper despertos não podem tirar nenhuma conclusão. Nesse caso, é mais seguro manter Hyacinth sob sua visão, uma ação que sobreviveu. Com sucesso ao segundo despertar deve ser dado à heroína principal, mas Actaeon pode morrer devido a um acidente ou no campo de batalha. Então todas as tentativas desesperadas de Lip de mudar o futuro perderão o sentido. Por algum motivo, ela pensou nisso. Só agora, a única opção que resta é fazer uma revolução. Cassiel entende que pedir desculpas sozinho não resolve nada, mas Lip é daqueles que esquece o mal. Palavras muito rapidamente. E Cassiel não é do tipo que pede desculpas a qualquer um. Ela disse a ele que era a marca de um idiota. Apenas começou a mostrar sua fraqueza, e então ele começou a fazer suas próprias coisas novamente. Você tem que ser gentis com ele porque ele pode ser útil até que a lei mude. Eles não podem evitar a academia de cadetes ou serem enviados para o campo de batalha. Lip parabeniza Cassiel por encontrar um digno alvo de sua raiva. Se for o caso, o guia também morreu por causa dos Espers. Mas isso não significa que o problema seja com os Espers. Não há garantia de que depois desta guerra termine outra. Não se vai começar o problema, é com as pessoas que mandam menores para o campo de batalha. Cassiel pede para ela não dizer coisas tão perigosas. Se Hyacinth tiver força suficiente em 6 meses, ele será enviado para na linha de frente. Lip disse que iria levá-lo e fugir do país. Ela não deixaria que fizessem isso com ele. Ela fugiria mesmo que tivesse que arriscar sua vida. A única razão pela qual ela não fugiu foi porque ela esperava poder fazer a diferença. Deixar Cassiel decidir por si mesmo o que fazer em 6 meses. Lip retornará para a academia, mas ela não quer dizer o que fará lá. Cassiel também está planejando voltar e ele sente que vai precisar de Lip para isso. Mas isso não significa que Lip concordará em ajudá-lo. Finalmente eles chegaram. Cassiel até ajudou Lip a sair da carruagem. Será o suficiente para ele se Lip o traz à razão de vez em quando. Embora ele prometa que tentará lidar com a situação por conta própria, Lip espera que ele não desconte sua raiva nela sem razão. Tudo acabou não tão mal. 2 meses se passaram desde que Lip falou com Cassiel. Cassiel,
começou a monitorar o humor dela e falava frequentemente com ela. Lip continuou a se comunicar com ele secamente, mas seu obsessivo à simpatia estava começando a me irritar. Mas na situação de Lip, isso era uma coisa pequena. Ela procurou o personagem principal por 2 meses, mas nunca encontrou seu Lip. Chegou à academia no dia em que ela morreu. Segundo a história, todo esse tempo ela estava procurando por Melia, mas ela nunca a encontrou há alguns dias. Ela disse a Belde que estava procurando por algo, e então ela se viu em algumas situações bastante embaraçosas. O segundo despertar de Acteon começará depois da cerimônia, e Lip não pode suportar esse pecado sozinha. Ela está compilando uma lista de guias de alto nível nos últimos 2 dias, mas todos os cadetes capazes já estão na linha de frente. Lip terá que aguente. Ela não pode deixar seu irmão sozinho. Não há outra saída. Ela e Acteon devem morrer. Cassiel notou que Lip não parecia muito bem. Ele perguntou qual era o problema, mas era melhor ele não sabendo que ela disse que só precisava solicitar um Acteon de retorno, e ele resolverá as coisas sozinho, e poderá ir à cerimônia. Já que eles estão em cursos diferentes, será mais difícil para eles se verem. Acteon quer ir até eles mais tarde, e os gansos também, mas eles precisam se encontrar e se comunicar com seus colegas de classe. Ela ainda terá que verificar como está Acteon no final. Ela me permitiu, venha vê-la. Acteon promete cuidar de Hyacinth. Ele pede para ele não fingir ser inocente. Um sentimento estranho tomou conta de Cassiel Lip. Pede para ele não interferir. Ela precisa fazer um relatório. Eles constantemente perguntam algo a Lip, tentando desenterrar informações que você precisa para olhar no dormitório e depois ir para a cerimônia. Pelo que Lip lembra, Melia entrou este ano na região central. Vestígios já foram perdidos, é improvável que ela tenha fugido escondendo da vigilância da administração o guia de classificação que é necessário. Agora pode morrer. Mesmo se Melia for pega, eles não vão torturá-la. A melhor opção seria se fosse aqui, como no original. O problema urgente. Agora é o segundo. Despertar de Acteon, no romance após a morte de Lipa, vários guias tiveram dificuldade em se estabilizar. A condição de Acteon. Se ela soubesse quem era o guia de classificação naquela época, teria sido mais fácil. Melia terá um segundo despertar depois que seus poderes foram despertados por um ataque terrorista realizado por seus inimigos. A magia de Acteon ficou fora de controle e ambos se encontraram à beira da morte. Mas os pensamentos que assombram Lip parecem delirantes. Nesse caso, ela não é melhor do que aqueles que sente-se no topo inesperadamente. Ela esbarrou em Melia no corredor quando ela estava procurando tanto que não estava lá, mas agora estava aqui. Melia tinha ouvido falar que as pedras de supressão no Jardim dos Juramentos estavam funcionando como planejado. Ela foi solicitada a entregá-lo ao laboratório de pesquisa, mas Melia está perdida e não sabe para onde ir. O Jardim dos Juramentos foi projetado especificamente para despertares anormais. Se as pedras de supressão funcionarem como pretendido, Lip pode sobreviver. Lip perguntou se Melia seria capaz de caminhar sozinha até o salão onde a cerimônia aconteceria. Ela irá para o Jardim dos Juramentos em vez dela. Ela precisa verificar tudo imediatamente, não dá tempo. Ela perguntou ao professor se as pedras do jardim estavam funcionando bem. Ela não tem tempo de explicar. Então ela vai, tenho que mentir. Ela diz que sentiu uma reação mágica estranha. Parece um prenúncio do segundo despertar. O professor obviamente não acredita em Lip. Apenas um mago de nível S pode sentir uma magia reação a tal distância. Mas Lip perguntou. E se realmente houvesse um segundo despertar acontecendo ali, ela se pergunta se o pesquisador está pronto para assumir a responsabilidade. A mulher perguntou se ela estava realmente ameaçando ela. Agora Lip diz que os sinais apareceram em Acteon quando ele acordou. Ela estava bem na frente dele. As pedras de supressão estão quase completamente esgotadas após o guia de aula. Se as pedras de supressão tivessem sido substituídas a tempo, o Lip original poderia ter sobrevivido se fossem normais. O Lip sobreviverá, pois o trabalho de substituição já está em andamento. Há número suficiente pedras de supressão basta. Dar ordens aos trabalhadores, a pesquisadora perguntou se Lip estava pronta para responder por suas palavras. Ela disse que se nada acontecesse, eles poderiam decidir por si mesmos o que haver com ela inicialmente. Seu objetivo era empurrar o papel de guia para outra pessoa, mas quando chegou a hora, a própria Lip correu para a frente. Ela não tem mais medo de morrer, mas ela não sabe o que acontecerá com seu irmão para começar. Ela fará sua aposta no príncipe Isidoro de agora em diante. Ela precisa se concentrar. Precisamos pensar sobre o que fazer, antes que o segundo despertar comece. Acteon é desconfiado e cauteloso. Ele não está acostumado a confiar facilmente nos outros, e não se sabe o que acontecerá se uma pessoa tão sensível experimentar um segundo despertar. Há uma grande probabilidade de que ele mesmo sentirá seus sinais. Precisamos encontrar Acteon para que Lip possa levá-lo embora imediatamente. Lip viu Cassiel. Embora ela pensasse que ele iria se trancar no dormitório até agora, nenhuma
reação mágica ocorreu. Senti que seria bom se tudo terminasse pacificamente de algum lugar. Lip sentiu um fluxo de magia natural, uma magia agressiva e afiada, como se o sensitivo a tivesse absorvido. Mas por alguma razão, ninguém exceto Lip percebe que este Lip começou a procurar por ação na multidão. Cassiel pede que ela não interfira, pois há medidas suficientes em vigor no caso de um segundo despertar. O despertar que está prestes a acontecer começar. Refletirá o estado de espírito de Action. Esta é uma tarefa que um guia de alto nível da academia pode realizar, mas no original, Lip acabou tendo que lidar sozinho. Então Lip sabe que as coisas não vão seja como Cassiel diz. O próprio Acteon pediu para a fera solar não se aproximar dele. Depois dessas palavras, ele cai no chão, chocando os outros. Lep não entende o que diabos está acontecendo. Lep precisa entender rapidamente. Leve Acteon para o jardim dos juramentos os professores que estavam. Por perto se aproximaram primeiro. Um deles notou que o despertar de Acteon foi de alguma forma estranho, mas neste momento, orientar é importante. Então eles precisam se apressar. Se tudo correr bem, eles conseguirão chegar ao jardim. Hyacinth notou que Acteon estava agindo de forma estranha desde a manhã. Ele também pensou que estava de alguma forma estranhamente tenso. Não deveria ter se preocupado, pensando que a situação iria piorar. Um dos alunos vai testar se a pulseira de contenção funciona. Lip não gosta deles brincando no corredor. Isso parece que apareceu uma rachadura na pedra controlada. A pulseira de contenção quebrou. Os alunos restantes precisam evacuar imediatamente. O segundo despertar começou antes que Acteon pudesse ser carregado para o jardim. Se Lip reunisse coragem, ela poderia não morrer. Jess a interrompeu, porque ele estava com medo de que ela morresse por algum motivo. Lip de repente enfraquecido, Cassiel disse a ela sem rodeios que ela ia morrer. Lip acabou na rua Cassiel, a nocauteou à força. Só tem professores na praça em frente ao prédio principal jardim. Por algum motivo, eles convidaram os alunos, embora eles sejam muito melhores em orientar. Atualmente há um número limitado de guias que podem ser criados. Eles dizem que as pedras de supressão no jardim ainda não foi completamente substituído. Lip definitivamente pediu para pelo menos espalhá-los no chão. A magia do professor Haitian não pode mais ser sentida. Ela morreu incapaz de resistir ao espermagia. Eles não têm guia melhor que esse professor. O diretor chamou os alunos para tentarem conter a magia, pelo menos por números nesse processo. Novas vítimas aparecerão se o poder de Action 4 não pare toda essa área será destruída no momento. Guiar é a única melhor maneira. No final, tudo voltou ao ponto inicial, mas Lip não pode ficar parado ali sem fazer nada. Cassiel a parou e perguntou o que ela iria fazer. Os acordados só poderão entrar quando os professores os levarem para um prédio separado. Cassie pediu a Lip para ficar parado, mas Lip sabe que em tal situação, a casa Brontorin pode se lembrar dos guias. Cassiel diz que um professor já morreu, e é perigoso Lip. Disse que ela já havia guiado Acteon uma vez. Mas a segunda despertar é um nível diferente de perigo. Mas Lip ainda é melhor do que aqueles que não têm experiência. Ela pede para ele não agir como se ela fosse morrer de propósito. Cassiel fará tudo o que ela disser, se ela retorna ilesa. Ela garante a ele que retornará mais segura do que qualquer outra pessoa, se a orientação de Acteon fosse impossível. Ele teria falhado no primeiro despertar, da última vez que Gaiden trabalhou graças a um certo grau de simpatia entre eles também. Desta vez, tudo deve dar certo. Na pior das hipóteses, toda a academia pode ser reduzida a cinzas. Milia não tem certeza se fez a coisa certa. Ela está tão enviou levianamente para a morte certa, alguém que ela nem conhece. Mas desta vez tudo foi definitivamente diferente. Era óbvio que Lip estava hesitando entre escolher a si mesma ou Melia. Melia é certeza de que Lip sofreu os mesmos impulsos que ela. Eles têm uma coisa em comum. Ambos sabem sobre o pior futuro. Mas a diferença entre eles é que foi ela quem enviou Lip até a morte dela, e ela não. Mas agora Milia não pode intervir diretamente. Ela está preocupada que eles não possam realmente usar o Jardim de Votos no final. Milia ainda enviou Lip para a morte certa. Jess se aproximou de Milia percebendo o quanto ela estava tremendo. Ele a tranquiliza de que nada de ruim vai acontecer, mas Melia percebeu que ele estava tão preocupado quanto ela. Ela era uma criatura assustadora para ele. Mas agora ela vê como Giz está preocupado com sua família. Giz perguntou a ela por que ela estava assim, e ela respondeu que ele parecia alguém. Se algo acontecer, ele odiará muito Milia. O pior é ver uma pessoa desabou. Milia só espera que ninguém se machuque antes de entrar. Lip passa tudo pela cabeça dela. Um estudante do ensino médio e um colega de classe estão caminhando com ela. Ambos não tiveram combate experiência, mas eles tinham uma grande compreensão do processo de estabilização desde o momento em que você entra, não haverá mais apoio externo. Lip não consegue acreditar que está vendo a magia de Action.
A magia é tão espessa em todos os lugares que parece que a pele está rachando. Lip queria entrar primeiro, mas um estudante sênior a impediu, assim que ela abriu a porta e imediatamente voou para o lado. Braço e perna esquerdos estão machucados, mas não parecem quebrados. Lip pede a um colega para verificar se ela está bem enquanto ela vai para Acteon, mas ele disse que não. Poderia, e fugiu. Lip entende seus sentimentos, mas suas ações são muito cruéis. O estudante do ensino médio disse que Acteon atacou. Assim que a viu, ele afasta todos que tentam se aproximar dele. A dor é forte, mas a alta estudante da escola não está sangrando. Lep não tem mais escolha, então ela terá que entrar. Ela tentará resolver as coisas, esperando que Acteon não a afaste. Acteon puxou metade dos membros da academia. Poder mágico em um lugar. O professor entrou antes, mas falhou. O silêncio torna as coisas cada vez mais perturbadoras. Lip descobre que Acteon desmaiou. Ele está inconsciente, mas sua condição ainda não está crítico. Se ela começar a guiar agora, ela será capaz de estabilizá-lo. Ela vê as memórias de Acteon novamente. Assim como da última vez, Claire pediu a ele para não confiar nos guias e não deixá-lo se aproximar dela, depois todos eles ainda não conseguem lidar com um monstro como ele. Claire se desculpou por tirar Aaron de Acteon, que era mais próximo dele do que Cassiel. Ela pede para ele não esquecer suas palavras e que eles são monstros. Agora Lip entende por que Acteon fez isso por causa das palavras de Claire. Ele pensou que a mesma coisa aconteceria com ele, mas ela simplesmente o rotulou como um monstro, assim como ela. Lip vê que Acteon abriu os olhos e pediu que ele se recompusesse. Agora que ele começou o assassinato mágico, Lip precisa retornar. Acteon, ao normal, ele controla a magia inconscientemente. Lip pode tentar assumir o controle de seu magia, mas logo Acteon começou a responder aos movimentos dela neste estado. Ele atacará até que ela recue. Lip pede a ele para lhe dar um sinal se ele puder ouvi-la. Ela não pode simplesmente deixá-lo e ir embora agarrando-o. Lip grita para ele cair em si, mas isso não ajuda. Ele ainda não caiu em si. Lip não vai perdoá-lo se ele se atrever a matá-la. Se ela morrer, ele será deixado em paz e vai odiar Acteon pelo resto de sua vida. Então Lip pede que ele acorde e recupere o juízo. Mas, mesmo depois disso, não há reação. Então só resta um caminho e esse é um beijo que Lip viu. As memórias e sentimentos de Acteon novamente. Algo semelhante aconteceu durante o primeiro despertar. Sua mãe o conheceu e perguntou por que ele estava lá fora. Parece que ela acabou de retornar da caça. Acteon disse ela que eles precisavam esconder algum homem. Disse que ele era muito inteligente. Este homem é o Duque de Brantôme. Ele disse que Sua Alteza deu permissão e não haveria mais fantasmas. Ele fez um acordo para transferir um ativo militar de Actinon para sua propriedade. Havia um pouco de atrito. Eles tiraram aquela mulher de sua casa. Ele decidiu que seria necessário entregar Actinon para ele. Actinon queria atacá-lo, mas o Duque o empurrou. Lip não entenda por que Acteon está mostrando isso a ela. Eventualmente, eles foram capturados e presos na propriedade. Acteon tinha um cronograma de visitas, embora ele nem fosse um criminoso para quem esta propriedade acabou ser realmente terrível. Ninguém fala com Acteon, ou se preocupa com ele. Ele mora aqui como se já estivesse morto. Ele é ignorado como se fosse um fantasma. Depois de perder sua mãe, ele ficou sozinho. Lip conseguiu. Veja outra memória. Acteon conheceu Aaron, que também vai morar aqui. Claire pediu para não falar com Aaron, a menos que fosse necessário. Embora Acteon tenha mantido distância, ele abriu seu coração. Arenos foi o único que estava gentil com Acteon. Ele o tratou bem. Lip não sabe por que ele mostra a ela essa memória neste mundo. Monstros sempre sacrificam guias e os levam. Acteon tem medo de que ele possa matar Peles. Lip entende os sentimentos dele, mas ela ainda quer salvá-lo. É por isso que ela quer que ele não a afaste. A magia de Acteon gradualmente começa a se acalmar depois de algumas respirações profundas. Ele volta ao seu estado sente de repente. Acteon puxou o lábio em direção a ele e a beijou novamente. Isso não é mais um guia, e ela não aguenta perceber que ação estava fazendo. Ele a empurrou bruscamente neste momento. Pessoas lá fora devem ter notado tudo o que deveriam pedir para mandarem uma equipe. Lip diz que não foi culpa dele, foi só um acidente. Então ela pede a Acteon para não se culpar muito. É estranho para Lip sair daqui vivo. Talvez tudo tenha dado certo, porque a compatibilidade deles é ótima. Lip espera que ela gradualmente descubra isso. Lip R. E parece ser uma classificação de classe S. Eu gostaria que Lip fizesse descansar um pouco. Ela teve que passar por uma reavaliação de classificação a noite toda. Eu já quero voltar para o albergue o mais rápido possível. Os professores ainda estão maravilhados. Não só Lip está viva, mas sua classificação também diminuiu. Também aumentou a classificação. Após o segundo despertar. Não muda. Depois de ter sido determinado nada parecido com isso. Foi mencionado
no original. O professor se perguntou se Lip estava sob os cuidados da família Brontiern, talvez tenha descoberto o segredo para criar artificialmente seres despertos de alto escalão. Lip não entende como eles podem falar esse absurdo com tanta confiança que crianças de Brontiern são expostas à magia de alto escalão despertada desde tenra idade. Mas isso só pode ser alcançado quando uma pessoa é exposta a ela desde a infância. Agora Lip se tornou o principal tópico de fofoca. O professor perguntou se ela havia escondido sua posição, mas todos sabem que ela desmaiou durante seu primeiro despertar. Assim que deixou escapar algo, eles correram para discutir isso. Um evento tão incrível que tal suposição é inteiramente possível, mas Lip acha que essa é uma suposição muito ousada. De qualquer forma, eles precisam lidar com o incidente. Lip está curioso para saber o que vai acontecer o dia todo. Ela se sente como um macaco no zoológico por causa dos olhares. Lip disse a Cassiel que estava cansada e queria ir para a cama. Seus sentimentos por ele nunca melhoraram. Ele tem uma arrogância que vem de sua alta posição e status. Suas diferenças de pontos de vista se tornarão um conflito no futuro. Ela não gosta que ele se preocupe com ela e não com seu irmão. Eles são apenas ligada como uma família, por causa do Duque. Do ponto de vista de Lip, ela não conseguia entender Cassiel. Ela agradece pela preocupação. Ele pede que ela não morra assim no futuro. Ela pode não viverá com conforto, mas pelo menos será algo que ela sempre reage tão fortemente. Mas não há nada que ela possa fazer. A notícia de seu despertar deve ter chegado ao Duque. Lip tem certeza de que este homem irá tecer intrigas. Ela se pergunta quando o isolamento de Acteon terminará. Ela tem certeza de que tanto Acteon quanto o Duque estarão pensando em quais intrigas tecer se ela acabar na mesma situação que ele. Mãe, nada de bom acontecerá com Acteon porque ele é incontrolável. Ele será eliminado de desejos labiais de nunca. Mas ser infeliz, a coisa mais importante para ela era o bem de Hyacinth ser apenas Acteon que chama sua atenção a preocupa, seja por compaixão ou simpatia. Ela gostaria que eles pudessem ficar juntos por um tempo. Primeiro Lip precisa remover esta pulseira. Pode ser possível criar e destruir pedra quando necessário. A duração de seu isolamento dependerá de como Acteon se comunica com o diretor. Ele disse que com as comodidades fornecidas as coisas não eram tão ruins. O diretor veio, pessoalmente porque precisava verificar algo. Agora eles vão tentar conduzir a orientação. Parece que ele realmente veio conferir. O diretor perguntou se Acteon teve um imprinting Lip como resultado do despertar. Suas ações indicam uma recusa em responder à pergunta agora. Acteon está tendo dificuldade em aceitar a orientação. Mesmo que tentem, não conseguirão estabilizá-la, mas os resultados do exame mostraram que tudo estava normal. Parece que não pode ser estabilizado, por isso mesmo, o Acteon já mantém um estado ideal em todos os aspectos, mas isso não prova que não houve impressão em breve. Acteon será chamado ao escritório, e se ele estiver mentindo, será revelado que Acteon pensou que seguiria o mesmo caminho de pesadelo que Claire, mas Lip o salvou. Seu corpo permanece em uma condição notavelmente estável. Se ele não sentir aquela magia estranha novamente, ele não ficará mais furioso, e se estiver ao lado de Lip, ele pode não ter medo de se tornar um monstro, mas ele não pode permitir que ela seja forçada a uma vida de dificuldades. A impressão ocorre embora com baixa probabilidade, mas foi o que aconteceu desta vez. Porém, para aqueles que querem usá-la como uma ferramenta, isso é um evento indesejável. Um esper impresso em um guia específico não será capaz de receber assistência de outros guias. É óbvio o que eles farão. Se algo como uma impressão unilateral intervém, eles começariam a controlá-lo para seus próprios interesses. Se Acteon tivesse sido descoberto aqui, mesmo Lip teria que vagar com ele pelos campos de batalha, mas mesmo que não tivesse sido impresso, não teria importância. Qualquer guia, além do de Lip, não teria significado muito para ele. Ela parecia ter um objetivo de sair daqui. Então Acteon agirá de tal forma que ela consiga esse Lip, sempre será capaz de trazê-lo de volta ao normal. Portanto, ele esconderá para sempre a marca, pedindo a ela para ficar ao meu lado. Só por esse motivo seria violência. Assim que ele tomou tal decisão, eles imediatamente se conheceram, chegaram a um lugar onde quase ninguém vai. Lip perguntou a Acteon como ele estava se sentindo. Ela notei que ele estava envergonhado e gaguejando. Afinal, há poucos dias eles estavam se beijando. O isolamento da Acteon acabou no dia da cerimônia de posse. Alguém interrompeu deliberadamente. O segundo despertar de Acteon para matá-lo. Mas Acteon pensa que sabe quem foi e não acha que fará a mesma coisa novamente. Se você deixar de lado seus preconceitos, tudo se resume a uma pessoa à primeira vista. A família Brontiern faz parte da facção do príncipe herdeiro. Mas o príncipe herdeiro está desconfortável em ter a casa Brontiern em sua facção. Agora, as ações de Acteon no romance fazem sinto que foi sua vingança por sua mãe, e por si mesmo no príncipe herdeiro original Ceblian, foi quem começou a guerra. Ele usou a Guerra do Cristal para reunir seus apoiadores.
A razão pela qual Acteon foi louco era provar o perigo dos Esper. O príncipe herdeiro queria assumir o controle de Acteon. Ele usou Hyacinth a seu próprio critério. Apesar do fato de que ele apoiou Acteon e o ajudou a se tornar o líder, ele acabou sendo morto por Acteon, que viu através do príncipe herdeiro, mas a facção que ele criou não se desintegrou tão facilmente. Príncipe Isidoro, o adversário do príncipe herdeiro, desapareceram. Os aristocratas gradualmente tomaram o poder em suas próprias mãos. Os personagens principais encontraram o amor e ficaram felizes, mas esse final traz sofrimento para aqueles. Ao seu redor isso tudo é justo. Informações superficiais, aqueles que mandaram sua mãe para o inferno e a fizeram sofrer. Bronte Arn e o príncipe herdeiro foram alvo de sua vingança. Lip se pergunta se Acteon sente o mesmo. Agora que perguntou ela se ela estava interessada em saber por que ele pensava assim quando ela acordou, ela sentiu uma conexão com as emoções dele. Mas desta vez, ela não apenas as sentiu, ela as viu. Acteon planejou manter isso em segredo. Não é muito legal quando alguém investiga o seu passado, mas Acteon não se importou porque era Lip. Se as pessoas os virem juntos, tudo ficará mais complicado. Lip notou Milia, que de alguma forma acabou aqui. Às vezes, ela quer ficar sozinha e vem aqui, mas Lip pede para ela não sair, porque ela quer falar alguma coisa. Ela perguntou a Milia se ela estava curiosa para saber como ela sabia o nome dela. A julgar pela reação dela, ela percebeu que não percebeu. Era como se ela tivesse sido pega ignorando o conhecimento de Lip agora. A pessoa mais suspeita é Milia. Ela sabia que havia algo errado com as pedras controladas. Então ela sabia que algo poderia acontecer. Millie não queria mentir para ela, mas era difícil explicar tudo. Agora Lip agradeceu por contar isso a ela. Millie tem certeza que ela tem muitas perguntas. Agora ela promete que vai ajudar. Lip não teve tempo de falar nada, e Milia foi embora. Aparentemente, Milia pensou que Lip estava sozinho. Então ela disse isso, mas ela mesma disse a eles, para se esconderem se as pessoas percebessem que eles estavam juntos. Acteon iria ouvi-la, mas eles foram impedidos de ficarem juntos. Ele pediu a Lip que lhe fizesse um pequeno favor. Lip foi chamado pelo professor e Acteon decidiram acompanhá-la. Ele disse a ela que eles tinham que ir para a capital, porque o príncipe herdeiro havia ordenado que viessem. Lip e Acteon voltaram para o lugar onde ela não estava mais. Queria ver Lip, não queria vir, mas aqui está ela de novo antes de poder conhecer e conversar com Cassiel Duke Bronturn. Ordenou que Lip fosse a propriedade que o príncipe herdeiro deve ter, chamou-a para conquistá-la. Ele não será capaz de chegar a Hyacinth imediatamente, mas isso não significa que ele estará seguro se o príncipe herdeiro encontrar uma maneira de ele ficar com os lábios, se perguntando se seria possível irritar o príncipe herdeiro e o duque ao mesmo tempo em que os suprimentos também passam pela estação em que estão, eles precisam sair rapidamente, antes de encontrarem os soldados que deveriam estar esperando, mas até agora parece que não há ninguém. Acteon adivinha que pode haver 2 deles. Sua Alteza acabou sendo um homem muito curioso. Lip perguntou se ele gostava de fazer barulho. Eles vão simplesmente mostrar a reação de soldados bem treinados a uma situação específica. Se o chefe de Lip for um espinho, ela está pronta para pagá-lo na mesma moeda. Assim que eles derem um passo que os soldados começaram a dar sigils. Acteon usa uma pulseira com controle aprimorado. Eles logo descobrirão o que um guia usando Nexium é capaz. Lip começou a fugir, e o soldado correu atrás dela, tendo enganado ele. Lip o derrubou no chão. Ela pede para ele ficar quieto, sabendo que ele é um espião. Lip pensou que Zenabart os tinha enviado aqui, mas ela sabe que eles foram definitivamente enviados pelo príncipe herdeiro. Se ela usar mana, o sinal será enviado para os guardas. Imediatamente, se ela ganhar tempo, ela pode entregar esses caras naquele momento. Uma bala quase atingiu Lip. Ela precisa se acalmar. Foi só um tiro de advertência. Quem atirou queria assumir o controle de Acteon. Então Lip deve pegar aquele que ela errou. Acteon ajuda Lip a evitar ser atingido por balas. No final, juntos, eles conseguiram lidar com os espiões. Acteon estava com muito medo que eles quase acertassem Lip. Só precisava atrair os observadores. Ela não queria que Acteon usasse magia por causa dela. Seu fluxo de mana ficou ainda mais instável. Ela pede para ele parar de usar magia, porque ele já está pegando fogo, mas eles já estavam cercados pela administração. Lip sugere que ele preste os primeiros socorros. Para agora, o observador que atirou neles nem conhecia suas fileiras. Ele não mirou em pontos vitais, mas puxou o gatilho. Eles receberam ordens de pegá-los. Lip não tem certeza se isso pode ser chamado de ato humano. Os guardas não gostaram disso. Acteon também estava aqui. Acteon lembra que eles vieram quando ele perdeu a consciência. Durante seu primeiro despertar, este é o mesmo cara que apareceu quando Lip estava fazendo um relatório sobre a casa do conde. Ele lhes deu tempo para explicar o que aconteceu. Lip falou sobre espiões que estavam agindo de forma suspeita. Um espião de um país inimigo abordou Acteon, em outras palavras.
Eles apenas lhes deram um aperto justo. Eles descobrirão os detalhes no escritório da administração. Esta é a terceira vez. Então não será fácil para Lip se libertar. Lip pede a Acteon para confiar ela. Eles deixaram a bagagem na delegacia, espancaram os criminosos e ligaram para Isidore Lip. Lamenta não ter correspondido às expectativas dele. Eles sabiam que isso iria acontecer. Então o contataram em avançar. Isidoro diz a Acteon que ele deveria parar de falar quando ela planeja algo assim. Ele disse que o próprio Isidoro a colocou em uma posição estranha ao ligar para sua amante, mas foi piada para se livrar dos servos do irmão. Acteon declarou que Lip não era de agir precipitadamente. Isidoro sentiu como se tivesse 2 filhos travessos nas mãos. Ele pede que não esqueçam quem os puxou e pessoalmente os despediu. Ele não parece perceber que o problema está em suas palavras. Os protestos das pessoas estão se tornando mais sérios a cada dia que passa. Os despertos se tornaram a principal força de combate, porque deles muitas pessoas inocentes morrem. Além de Lip também não poder evitar, eram mais. E parecia que Isidore havia se acostumado com isso. Ele dirige por essa estrada com frequência, e para ele isso é comum à primeira vista. Ele sabe que eles têm muitas perguntas, mas não consegue dar uma resposta agora. Da última vez, o relacionamento entre Isidoro e Acteon não era tão ruim. Acteon parece desconfortável perto dele. Lip não tem ideia do que está pedindo que eles entendam. Talvez o problema que as pessoas estão levantando realmente mereça atenção. Se o príncipe continuar a se comportar tão secretamente que será difícil para eles, expliquem-se. Em vez de construir um relacionamento de confiança, ele faz você duvidar dele. Vale a pena investigar seu passado. Embora seja difícil agora, Lip precisa lidar com o príncipe herdeiro. O imperador Veliger uma vez teve que cultivar solo estéril. Ele fez da fênix que surge mesmo após a morte um símbolo de orgulho. É por isso que eles atribuem grande importância à restauração de edifícios. Mas agora eles são os mesmos que gastam os impostos dos cidadãos. Isidoro os conduziu ao seu destino, já que ele lhes devia algo. Era justo. Isidoro sussurrou algo no ouvido de Acteon. Parece que ele deliberadamente os fez duvidar dele. Tudo porque suas expectativas são muito altas. Mas Acteon não nasceu para se tornar o cão fiel da nação. Francamente, isso assusta Isadora logo. Seu fiel assistente veio atrás dele. Acteon não é do tipo que mostra hostilidade abertamente. Ele mal consegue sentir a mana ao seu redor porque parte dela já foi extraída. Lip disse que se você não amarrar a gravata muito apertado, será mais fácil. Será melhor para Acteon se ela amarrar todos os dias. Lip não. Gosta que ele esteja tentando transformá-la em uma serva. Sua Alteza, o príncipe herdeiro, já está esperando por eles. Eles veio até Sua Alteza, Sabellian Reed Layton. Sendo um governante corrupto, combina melhor com ele agradece por terem vindo e pede que se levantem. Ele estava preocupado que a estrada os cansasse. Mas Lip disse, o encontro em si já é uma grande honra para eles. É ótimo que ela entenda suas intenções. Ele lembra que o parente Lip está sob a proteção da casa Bronter. Agora, no posto de Lip, seu ambiente e status mudaram. Isso significa que Sabellian deve se tornar seu patrono. Mas comparado com aqueles ao seu redor, Lip era completamente inepto. Atkins disse que não havia experiência melhor para descrever isso. Só aumenta a curiosidade do príncipe. Ele quer que eles lhe mostrem sua força aqui e agora para satisfazer sua curiosidade. Ele os transformou em entretenimento para aristocratas com tal pequena quantidade de mana. É mais difícil controlar o poder o príncipe. Está curioso sobre o que esse Esper está fazendo. Ele estava feliz que, além do duque, outra classe apareceu nesse ritmo. Ele irá logo não será capaz de suportar isso e morrerá. Aparentemente, a educação familiar é a culpada por isso. Lep sente que está causando pequenos problemas se as suposições de Lep estiverem corretas. Então Acteon está fazendo isso propósito. Acteon tem medo de decepcionar. Sua Alteza, o príncipe acredita que fez uma escolha sábia. Ele acredita que a força de Acteon é mais fraca do que o relatório dizia, mas isso é o suficiente para enviar ele para o campo de batalha ativo. Talvez o ar aqui torne difícil para Acteon controlar sua força. Eventualmente, seu poder ficou fora de controle se Acteon fingisse que poderia ter, pelo menos infligiu um arranhão em Lip, agora que a pulseira de controle foi removida. Acteon está calmo. Não importa que haja pouca mana aqui, porque Acteon foi capaz de causar o caos. Sua Majestade ordena que o cadete seja parado assim. Que Lip o toca. Ele imediatamente se acalma. Estabilizá-lo acabou sendo mais difícil do que ela pensava. Lip pede ao príncipe para reconsiderar sua patrocínio para impedir a violência de Acteon. Oregon teve que arriscar sua vida. Eles foram arrastados de volta para a floresta para interrogatório. Depois de um dia inteiro de interrogatório, os inspetores pareciam cansados.
exceto que não houve nada de extraordinário. Foram libertados. 3 dias depois, Lip pensou que Acteon estava ainda pior. Mas ele está bem. O orgulho do príncipe herdeiro é incrivelmente forte. O reconhecimento do incidente como um acidente prova isso. Se o mundo descobrir que um desperto comum o derrotou, sua reputação ficará manchada. Mas uma pessoa tão mesquinha não deixará tudo isso assim. Especialmente depois da terrível recusa de seu patrocínio. Como resultado, Acteon se viu envolvido em problemas, mas eles já haviam cruzado a linha que o teria levado a se distanciar. Ele mesmo de Lip, ele se pergunta se ela está realmente preocupada com ele, mas não cabe a ela dizer essas coisas. Quando Acteon nunca escuta, ele fica satisfeito em saber que as pessoas estão preocupadas com ele, pensando que isso poderia ser esquecido. Acteon decidiu fazer isso. Ele diz a ela que ela logo descobrirá sobre seu pai. O Duque certamente ficará de olho em Lip. Afinal, esta é sua chance de fortalecer o poder da família, mas provavelmente ele irá ignorar Lip. Eles saberão quando ficarem cara a cara com isso. De repente, o Duque perguntou a Lip o que ela pensava sobre o noivado. Esta claramente não era a pergunta que ela esperava. Parece tão fácil resistir ao príncipe herdeiro Lip. Agora entende por que a ligação do príncipe herdeiro com a casa Branthorn foi frágil desde o início. Esta casa abrigou um grande número de pessoas de alto escalão. Eles enviaram não apenas parentes, mas também seus filhos para o campo de batalha. O príncipe herdeiro teme que o poder do duque crescerá muito, mas o príncipe herdeiro mantém os Bronterns próximos para evitar que o poder deles supere o seu. E, no meio de tudo isso, a classe desperta recusou o patrocínio do príncipe herdeiro, e este guia também está relacionado a Branthorn. Aparentemente, os problemas que Lip causou tornaram-se um presente para o duque. Ele deu um banquete em sua homenagem, mesmo depois do que ela fez. Mas Lip precisa se concentrar. O duque e sua facção desfrutam da confiança do príncipe. Ele é o único despertado forte o suficiente para lutar contra o império. Yusoku. Ele é o único capaz de enfrentar a classe espera em igualdade de condições, um homem que tem riqueza e fama, mas deseja mais. Não pode ser um homem comum de agora em diante. Lip precisa ter mais cuidado. Ela disse a Acteon que havia mostrado a ele seu lado vergonhoso, mas Acteon também mostrou a ela o que havia de pior nele. Suas palavras soaram um tanto estranhas para Lip. Se Acteon algum dia concordar com um noivado, ele quer que seja sua escolha. O duque notou que Lip não apareceu descontente. Embora ela seja bem tratada agora, não havia precedentes para isso. Antes mesmo que o menor grão de dúvida pudesse fazer o duque hesitar, e não há evidências de que um terceiro despertar. É até possível que o duque goste de pessoas razoáveis e objetivas. Ele sugere que ela estabeleça um prazo antes de sua libertação, até o momento em que eles aprendam mais sobre o terceiro despertar. Ele disse que Lip poderia escolher Acteon ou Cassiel. Lip não entende por que ele coloca tanta pressão sobre ela, embora o duque pense que Acteon será melhor. Acteon disse que tudo dependia dela. Coração, fique perto de um homem por tempo suficiente e ele cederá como Sião. Sua majestade muitas vezes tem ataques. Ela deveria comer adequadamente e descansar. Mas a empregada doméstica está sempre ao seu lado. Tanto o príncipe herdeiro quanto o duque foram cortados do mesmo tecido e nem uma única menção a um patrono do príncipe herdeiro. O mais importante é controlar o poder do príncipe herdeiro. De repente, Lip foi parado por uma empregada pedindo 1 minuto. Ela lhe dá algo e pede que ela mantenha isso em segredo. Ela sussurra que isso definitivamente deve permanecer em segredo. Descobriu-se que era uma carta da duquesa pedindo que ela venha até ela à meia-noite se ela ligar no meio da noite. Isso significa que a conversa pode ser perigosa quase sempre. O terceiro andar tem o menor número de empregados como esperado. É o mesmo com Brontern, o quarto em que Lip entrou. Era mais escuro. Ela sentiu um cheiro muito forte e específico. Esse é o cheiro de Neroli. Belde me deu dizendo que foi calmante. A duquesa conheceu Lip e convidou-a para se sentar. Ela pede desculpas por ter que convocá-la secretamente, mas Lip está interessado em sua saúde. A duquesa disse que seu marido nunca lhe enviou uma única pessoa. Ela diz que o duque com certeza tentará forçar Lip a entrar em sua casa. Isso significa que é melhor para ela não se juntar a esta família. Esta casa é como um pântano do qual não há como escapar da garota que poderia se tornou amigo de sua filha. Morreu. E até Cassiel, aos poucos, está se tornando parecido com seu pai. A duquesa viu que ele havia mudado um pouco. Ele odiava Lip, mas foi ela quem influenciou suas mudanças. E ela influenciou não apenas ele, mas também agiu além disso. Brownton logo ficará de boca aberta. Obrigado por deixar claro que eles estão no mesmo barco por causa de Lip. Uma rixa começou entre Brownton e o príncipe. Herdeiro Lip não queria isso, mas já há uma divisão. A partir daquele momento, Lip se tornou o pavio que os separaria. Lip perguntou se ela não deveria receber algo em troca. A duquesa promete fazer tudo ao seu alcance. Ela ofereceu um nome falso ou deportação para outro país.
Há uma pessoa que Lip deve proteger, não importa o que aconteça. Portanto, a proteção de Hyacinth deve ser acima de tudo. A duquesa promete que sua família estará protegida em qualquer circunstância. Ela agradece a Lip. Por ter vindo, a empregada avisou que não havia ninguém aqui naquela hora. O percurso do guarda mudou, então Lip não vai conhecer ninguém. Mas para a surpresa da garota, ela notou alguém. Ela, de repente, sentiu o cheiro que estava no quarto da duquesa. Então aquele homem deve ser Belle. Mas surge a questão de onde ele está voltando a essa hora. Acompanhando Belde depois de tudo isso, foi demais. Já que Lip decidiu ficar do lado da duquesa, ela precisa ter cuidado. Belde tem experiência o suficiente para prescrever a maioria dos medicamentos. Isso significa que ele pode facilmente se familiarizar com a estrutura interna da casa de Brownton. Na melhor das hipóteses, Belde está do lado deles, e na pior das hipóteses, ele descobrirá tudo. E reportar ao duque se Lip soubesse que tipo de pessoa ele era antes não teria sido tão difícil antes de retornar à Academia Lip. Vale a pena ficar de olho nele. De repente, a empregada entrou em seu quarto. Ela a vestiu para a ocasião do chá com a duquesa Lip. Pode perguntar diretamente se Belde é seu aliado. Ela ficou surpresa ao ver que Actaeon também estava aqui. Mãe queria saber o que Lip gostava. Actaeon disse a ela que Lip preferia comida leve. Ela também gosta de sobremesas com sabores de limão e ervas. É bom, mas ao mesmo tempo assusta um pouco o Lip. A duquesa disse a Actaeon que ela havia convidado Lip para sua casa. Actaeon perguntou se ele precisava esconder isso dela por mais tempo para proteger Lip. Seria melhor se ela soubesse que o próprio Actaeon iria dizer a ela. Logo, Lip se sente muito desconfortável. Belde chegou inesperadamente e queria confiar algo a Lip. Já que ela vai embora de manhã, ele tem que dar a ela. Agora Belde dá a Lip o que precisa ser entregue ao jovem mestre. Este é o sedativo que Belde me deu antes de sair para a academia, mas pode ter acabado. Belde ouviu dizer que ela e o jovem mestre causaram um grande problema. Lip disse que não foi o evento mais agradável, mas Belde disse que ele e a duquesa acharam bastante agradável. Dada a reação da duquesa, Belde está claramente conectado a ela de alguma forma, mas ele é muito escorregadio para ser seu aliado depois que Belde sai. Desejando que eles aproveitem o chá naquela noite, Lip decidiu segui-lo Belde. É melhor ela ter certeza do que duvidar naquele momento. Alguém de repente agarra sua mão quando Lip o derruba no chão. Acontece que é Actaeon. Lip pergunta o que ele está vestindo na escola. Actaeon só queria dar um passeio e colocou uma máscara porque queria se disfarçar. É importante esconder o rosto, mas não deve fazer isso muito, obviamente. Actaeon percebeu que Lip realmente entendia isso. Ela costumava estar envolvida em carteiristas e fraudes. Isso foi há muito tempo, e ela não faz isso. Agora, às vezes, Actaeon se pergunta como ela pode agir com tanta calma quando eles conheceram o príncipe herdeiro. Actaeon ficou furioso, mas sua raiva só provará que os acordados são perigosos. Esse pensamento o ajudou a conter sua raiva. Lip sente o mesmo que Actaeon. Ela acredita que nada resta o mesmo para sempre. Então Lip decidiu se preparar para aquela época em que milagres aconteceram. Que Actaeon não acreditava em Lip. Pede para ele deixar tudo como está. E então ela perguntou quem Actaeon estava seguindo a mãe. Disse que ultimamente Belde tem ido muito a algum lugar. Actaeon não sabe como Belde foi contratado. O pai o apresentou e o trouxe para casa. Mas ainda assim a duquesa confia em Belde. Este é um homem que estudou todos os hábitos e naturezas. Deve haver outra razão pela qual Belde está na propriedade. Belde parou em uma porta onde não havia sinal. Deve ser uma oficina ilegal. Eles compraram armas que os soldados não conseguiram capturar e vender para eles. Actaeon realmente cheirava a ervas e pólvora. A voz que Lip ouviu parecia familiar para ela. Descobriu-se que o príncipe Isidoro estava esperando dentro de Belde. Disse a ele que ele costuma chamá-lo de segurança na casa Bronteern. Deveria estar leve neste momento. Belde diz que é tudo, por causa da presença de Actaeon. E ele não parece satisfeito com o fato de Actaeon ter acordado, mas ele sabia que isso iria acontecer. Isidoro percebe que Actaeon não perdeu o controle, mas há muito poucas evidências de que Isidoro queria que ele perdesse o controle da audição. Sons de farfalhar. Isidore abriu abruptamente a janela. Belde também sentiu a presença de alguém. A polícia tem reprimido os manifestantes recentemente. Os batimentos cardíacos de Lip aceleraram devido à proximidade inesperada. Com Actaeon, ele se desculpou por ser muito precipitado, mas não teve escolha a não ser se esconder. Mas por algum motivo, Actaeon evita contato visual com os lábios dela. Pede para ele parar de evitá-la. Actaeon sabe que ela o trata com delicadeza. Isidore diz que eles precisam se preparar, pois Modine em breve será convocado para o exército. Ele
disse que seu irmão abandonaria todos eles no campo de batalha. Belde notou que ele parecia um vilão típico, mas até que o vírus seja detectado, ele não pode ser detido. O Conde Lorraine foi condenado por abusar dos despertos. É uma bênção que este assunto tenha caído nas mãos da coroa. O príncipe Conde Lorraine, que queria ficar do lado de Brontiern, foi denunciado por Lip, ele foi eliminado, seu lugar foi ocupado pelo príncipe herdeiro, e o príncipe Isidore sabia de seus planos. Ele usou as ações de Lip como uma intervenção. Belde perguntou a Isidore se ele gostava de Lip. Ele sente que tem uma irmã mais nova e travessa. Belde está feliz por esses sentimentos não serem românticos. Eles deveriam continuar monitorando suas ações, algo dentro dele. Estalou, sonolento, não consegue mais ouvir o som. Acteon mente para ela que não havia nada importante ali, mas ele parece muito sério. Seu rosto parecia distorcido de medo. Eventualmente, eles voltaram para a Academia Lip. Nunca descobriu o que exatamente Belde fez. Ele a parou de manhã cedo, e até mandou uma empregada trazer o item supostamente desaparecido naquele momento. A empregada olhou para ela. Friamente, parece que Belle fez isso de propósito. Mas quando Acteon chegou, Belde imediatamente mostrou o quão desconfortável ele estava. Preocupa-se que Belde tenha sido deixado sozinho com a duquesa, e ela nunca tenha descoberto o que Acteon havia escondido dela na noite passada. Acteon notou sua condição, mas ela disse que não dormiu bem à noite. Ela precisa relatar ao professor depois que ela causou um incidente tão grande. Ela com certeza será repreendida. Pelo menos ela voltou sã e salva. Perguntou se ela seria repreendida. Não faz sentido. Mas o professor ainda está decepcionado. Não adianta parar alguém que está procurando encrenca. Ainda. Lip deveria tentar ser mais cuidadoso. Lip sente que o professor está preocupado com ela. Anteriormente, ela mandou inúmeros cadetes para o Lip da frente. Conheceu Hyacinth, que também estava indo para o professor. Ele percebeu seu mau humor. Mas agora, ela está bem. Lip precisa entregar o remédio para Cassiel. Ela pede para Hyacinth verificar o dormitório masculino, mas será difícil entrar em contato com Cassiel por algum tempo. Acontece que ele agora está sendo punido. Dizem que ele desafiou um professor de história. E naquela aula, Cassiel falou abertamente contra a Guerra Lip. Não tem dúvidas de que Cassiel está no lugar onde ela veio. A punição de Cassiel foi escrever relatórios até que os relatórios fossem concluídos. Pessoa punida será trancada na biblioteca, mas quem procura um caminho sempre encontrará um. Mas algo disse a Lip, que ele não deveria interferir. É melhor ela se cuidar antes de pensar outros. Lip precisa levar algum remédio para Cassiel, então ela tem que conhecê-lo. Ela espera que Hyacinth não feche os olhos para isso. Também Lip pensou que deveria entrar furtivamente pela janela aberta, mas Cassiel, que a viu, perguntou o que diabos ela estava fazendo. Nem todo mundo pode simplesmente entrar no prédio adicional. Lip está interessado em saber como está progredindo a reescrita dos relatórios, mas Cassiel não fez isso porque eles teriam que libertá-lo de qualquer maneira. Ele não é um daqueles que vão controlar sua raiva com tanta calma. Finalmente, Lip dá a ele o remédio de Belde Cassiel. Não posso acreditar. Lip escalou a parede para isso, mas ela também quer saber como remover a pulseira antes de ser enviada para Homdina Lip. Precisa da ajuda de Cassiel para sobreviver. Ele fica surpreso que ela lhe peça ajuda. Lip, esqueci que o deslocamento pode ser um gatilho para ele. Cassiel acha que é tudo por causa do príncipe herdeiro, teria sido melhor se ele tivesse permanecido um idiota ignorante. Lip explica que eles estão simplesmente intimidando-os. Claire também foi chamada para lá, e então ela morreu. É por isso que Cassiel não pode confiar em Lip. Mas se Lip queria morrer, ela não pediria ajuda. Lip ainda será assombrada pelo resto de sua vida, e aqueles que a ajudarem viverão o resto de suas vidas sob vigilância e intervenção na situação política. Em Valger é instável, e a opinião pública está dividida. Lip só quer viver até lá. E mudar tudo para isso ela precisa se livrar da pedra controladora. Pelo menos assim ela consegue evite o perigo. Assim que Cassiel for libertado, ele entregará as pedras de controle que coletou para Lip. Ele pede a Lip para manter sua promessa de que ela não morrerá. E Lip promete a ele que o manterá. Uma multidão de pessoas está olhando para Acteon e Lip, mas ela pede que ignorem isso. Os cadetes são chamados para o exército. Isso faz parte da vida deles. Acteon perguntou se Lip havia feito as pazes com Hyacinth. Ela saiu um bilhete para ele para que tudo fique bem há 2 dias. O professor mencionou o nome de Lip durante a aula, então Hyacinth descobriu tudo e ficou com raiva desde aquele dia. Ele tem evitado Lip e ela sabe que não deveria ter escondido nada dele, mas ele teria insistido para que ele não fosse enviado para o campo de batalha. Acteon está confiante de que eles farão as pazes, mas por enquanto Lip precisa pensar em si mesma. O próprio Acteon ficará bem, já que Lip está sempre cuidando dele. De repente, alguém os reconheceu como os recém-chegados. Todos estavam falando sobre o caminho para Modena. Difícil desde o início. No início, o comandante estava
estava calmo, mas depois começou a se gabar de Lip. E Acteon, ele repetia a mesma frase no meio do caminho. Os trilhos foram destruídos, nos forçando para caminhar por vários dias. Eles encheram seus estômagos com rações secas. Até Acteon parece péssimo. Agora o comandante disse que grandes esperanças foram depositadas nos dois. Só agora todos eles conseguirão para ter uma boa noite de sono. Lip com certeza vai cortar a garganta de Sibel um dia. Os cadetes mal conseguiram quase morrer. As tendas dos acordados estão localizadas separadas dos soldados regulares. Os cadetes não ficaram felizes com a chegada de outra pessoa. Pediram a Mitchell para mostrar às crianças do que se tratava. Ela ficou surpresa com o quão jovens eles pareciam. Ela não esperava que Acteon Bronturn fosse "aqui estão eles". Uma unidade de operações especiais composta inteiramente por acordados. Eles têm um saco de dormir que Mitchell pede que tragam. Nada acontecerá esta noite para que eles possam se acomodar. Não esperava fazê-los dormir depois da guerra. Quando acordarem, alguém os atualizará. Lip sabia que a disciplina era ruim no exército, mas ela não achava que fosse tão ruim. Lip não entende como as coisas ficaram tão desesperadoras à noite quando Lip já havia adormecido. Action a acordou todos os mais nanos e cadetes foram acordados porque algo aconteceu. Action sente a mana fluindo como se alguém estava usando. Agora eles precisam se mover com todos os soldados. Quando Lip saiu, ela ficou surpresa que estava tão quieto que um dos cadetes pediu a Lip para não ficar parado. E seguir seu Lip é confuso porque eles são os únicos participantes do ataque noturno. Mana é atraída para um lugar e então dividida em centenas de fios. Isso significa que o desperto a manipulou, que eles enfrentaram o poder do Império Yuskal. Há apenas um desperto em Yuskal que pode dissipar mana. Ele é um necromante. Sua mana pode controlar os mortos. Ele usa de tudo, desde soldados a animais. Portanto, nós não devemos baixar a guarda. Parece que todos os chamados cadetes têm que passar por isso. Eles se encontraram em uma situação onde ninguém viria em seu auxílio. Mitchell pede a todos que se reúnam para remover as pulseiras de monitoramento. Eles não podem perder a pulseira, então precisam escondê-la em um lugar seguro. Lip não acredita que estão começando uma briga sem uma única ordem. Eles precisam se preparar porque os monstros já estão aqui. Eles chegaram mais rápido do que Lip esperava eles, e Acteon foram capazes de ajudar um ao outro. Os membros do esquadrão não usam magia muito ativamente. Soldados comuns não lutam, e os despertos tentam não usar magia. Afinal, o objetivo disso é que os despertos lutem com magia. A situação é muito contraditória. Soldados comuns pararam de participar de guerras. Por causa das habilidades do desperto, tudo depende de qual derrotado é enviado para o campo de batalha. A situação piorou a tal ponto que o curso da batalha poderia ter mudado dramaticamente. A realidade é que os despertos tentam não usar magia. Deve haver algo pior do que a situação deles. Primeiro, eles precisam de alguma forma acabar com a luta. Acteon começou a defender ativamente Lip. Os outros acharam que era uma loucura, e ele era um monstro. Acteon disse que ele mesmo terminaria essa luta. O outro lado também está em choque. Eles pararam de usar magia. Alguém sugeriu que havia um semelhante na família Bronturn com tais habilidades, mas ele foi convidado a tomar cuidado com suas palavras. Esta é uma nova aula da vez do irmão. Então, eles deveriam parar de fofocar. Eles estavam preocupados se ele estava bem depois disso. Acteon relata que não foram detectados mais inimigos. Ele pede para dizer o que ele fez de errado e se pergunta por que eles estão olhando para ele de forma tão estranha. Mitlich pede para não prestar atenção nisso. Todos precisam se preparar para retornar ao quartel. Deve haver uma razão pela qual eles usam a magia com cautela. Depois que as escaramuças de batalha continuaram a ocorrer por vários dias, após o primeiro dia em que o necromante não apareceu novamente. Mas eles lançaram muitos pequenos ataques, e Acteon lidou com eles perfeitamente graças às suas habilidades. Depois disso, eles pareceram perceber o nível de seu poder e se tornaram quietos. Mitchell pediu a Acteon para usar muita magia. Essa não é a batalha principal, então ele precisa conservar suas forças. Eles começaram a tratá-lo como o mais novo. Afinal, Acteon é o mais novo. Aqui está. É natural que todos no grupo o tratem assim. Ele garante que não usou demais sua mana. Então está tudo bem. Ele também pede para parar de acariciá-lo porque é cansativo para os cadetes, como se ele estivesse salvando a cara na frente de outra pessoa. Mas eles ainda decidiram impedir. Um deles disse a Acteon que ela não poderia simplesmente roubar o filho mais velho dele. Mas ele diz que se for escolha dela, então, ele vai respeitar. E ela perguntou o que ele faria se ela capturasse completamente o Lip Lip. Diz que ele escuta bem. Se você contar pra ele, o cadete já sabe que ele não vai ouvi-la de qualquer maneira. Eles pedem a Mitchell para pegar alguns suprimentos quando ele voltar. O cara estava triste. Então os cadetes ficaram felizes, porque os recém-chegados se juntaram a eles depois de uma briga. Este não é o caso. Lugar de riso e alegria. Eles perderam um dos mais velhos. Annelie, o saco de dormir que Lip usa pertence a ela. Annelie ficou com apenas um tio, e sua vida não era um mar de rosas. Eles deveriam ter trouxe isso à
tona por um motivo. Acteon decide perguntar por que eles evitam usar mana. Ele percebeu no primeiro dia que há algum risco que excede a magia. E Nelly morreu não muito tempo atrás. Mais cedo ou mais tarde, os novatos descobrirão tudo de qualquer maneira. Então vale a pena dizer a eles que eles realmente não usam mana apenas. Como último recurso, gostem ou não, mais cedo ou mais tarde, eles próprios entenderão. Se divertiram um pouco pela primeira vez, mas agora eles os assustaram. Lip acha que é hora de eles irem para a cama. Acteon é convidado a encontrar os membros restantes do Esquadrão Lip. Também é convidado a se juntar a ele. Lip notei que Acteon realmente não queria ir. De repente, o cadete perguntou se ela gostava de Acteon. Ela pede para ele não se apaixonar muito, porque então Acteon vai machucá-la. Mitchell perguntou ao recém-chegados que eles ofenderam para estarem lá. Dizem que foram enviados por ordem do príncipe herdeiro, mas Mitchell está indignado com o que eles fizeram, pois agora estão sofrendo tanto que receberam ordens para retomar Mervale. Agora está claro porque o príncipe herdeiro enviou a classe dos despertos aqui atualmente. E os Kala têm menos pessoas despertas localizadas nesta região. O necromante controla um grande número de cadáveres, mas para um homem como Acteon destruir, o necromante não será um problema. Mas isso significa que ele planeja desbloquear o poder oculto de Acteon. O príncipe herdeiro quer mostrar seu poder. A julgar por o comportamento dos mais velhos, deve haver perigo escondido aqui. Lip pode estabilizar Acteon caso ela peça a ele para dizer a ela imediatamente se ele sente que precisa ser estabilizado. Acteon perguntou se ela faria isso por ele novamente. Ele parece se lembrar do que aconteceu durante o segundo despertar. Foi como se Acteon tivesse decidido fazer uma piada nesta situação. Mas Lip percebeu que Acteon confiava nela completamente. Sua confiança é impressionante em sua profundidade. O conselho do cadete Banshee chegou tarde demais à operação para retornar. Mervale foi bem sucedida durante a batalha de 3 dias que Actaeon travou com inabalável concentração como resultado. Ele forçou as forças principais de Yuskal a recuar para a retaguarda depois que ele desferiu um golpe crítico no necromante. Eles foram capazes de completar a operação que tudo isso poderia ter demorou muito mais, mas pelo menos agora Lip pode descansar. Ela não acredita que possa estar mais cansada do que Acteon. Levará tempo para montar acampamento. Acteon deve dormir. Acteon não está cansado, mas precisa. A orientação de Lip sobre o direito de controlar as pulseiras de controle pertence a Mitchell. Então, quando ele voltar, você precisa pedir a ele para tirá-las. Mas quando Mitchell voltou, ele pediu que eles fossem com ele para um... Embora ele possa estar enganado ao dizer que Lip e Acteon se voltaram contra o príncipe herdeiro, Mitchell acha que eles são loucos. A ordem para remover as pulseiras de monitoramento acaba de ser recebida. Eles parecem estar contra a estabilização mágica de Acteon. Ninguém além de Lip, ou alguém como Mitchell, pode estabilizar Acteon. E sem estabilização usar magia é perigoso. Eles disseram a Mitchell para fazer a orientação, mas suas forças seriam limitadas. Não é diferente de jogar um pedaço de pão para um moribundo. Por isso eles relutavam tanto em usar magia em situações onde era impossível obter um guia. Eles não desperdiçaram magia. Isso significa que, por enquanto, Acteon terá que permanecer neste estado, sem estabilização de... Agora em diante, ele precisa ficar na retaguarda. Seria ruim se seu equilíbrio de mana fosse interrompido neste estado. Acteon entenderá tudo quando experimentar em sua própria pele. Não é imprudência. Acteon disse isso porque significa que ele pode lidar com isso. Ele realmente age como se fosse me pedindo para assumir a responsabilidade. Mas Acteon tem certeza de que não pode viver sem Lip por causa das ações dela. Ele teve que suportar essa humilhação. Portanto, ela arriscará sua vida para retribuir a Acteon apenas em caso ela esteja preparada para qualquer desenvolvimento. É hora de Acteon parar de pensar que pode lidar com isso sozinho. Lip quebrou a pulseira e ela aprendeu como fazer isso com Cassiel. Se houver um fluxo forte de mana, a pulseira de controle irá parar de funcionar. A única desvantagem é que a pulseira seria ativada com o menor uso de mana, mas existe um tipo de mana que a pulseira não controla. Este é o mana da Pedra Mágica. A causa da última guerra. Os núcleos de controle não contêm mana, mas reagem aos fluxos externos de mana. Todos os núcleos são divididos no núcleo original e suas cópias controlam pulseiras. São feitas de maneira semelhante à pulseira Supreme Mana, e a envia para a pedra original. Pode parecer que o curso de controle pode detectar qualquer veneno. Houve um acidente onde a mana dentro dele sofreu uma mutação e causou uma explosão. Se a pulseira pudesse detectar a mana mutante, o acidente teria sido evitado. Lip e Cassiel tropeçaram neste caso, enquanto procuravam por uma brecha depois de vários testes. Eles conseguiram que as pedras mágicas não fossem distribuídas para civis. Então Milia apareceu como se soubesse que isso
isso iria acontecer. Ela viu o rosto de seu irmão em Actaeon. Quando disse que não sabia dizer, Lip insiste que o obteve legalmente. Ela pegou a mão de Actaeon e beijou seu pulso. Ela gosta de surpreender Actaeon de qualquer maneira que puder. Depois de construir quartéis em Merveille, eles pararam ali, e então os mais velhos encheram Actaeon de carne. Disseram que ele precisava manter a força. Actaeon garante que trabalha em seu corpo todas as noites. Novos suprimentos acabaram de chegar. Sua Alteza enviou alguém. Actaeon está chateado por não conseguir orientação. Sempre que quiser devido ao tempo livre. Lip se sente como um hematoma completo. Ela pensou que Actaeon estava no quartel há muito tempo. De repente, ele apareceu por trás e disse que notou alguém desconfiado que o homem enviado pelo príncipe herdeiro não deseja se colocar acima de Actaeon. Se Actaeon estivesse em seu lugar, ele tentaria verificar se estava se sentindo melhor. Este homem não fez nada. Ele é bem versado na rotina militar. Como o filho mais velho não fazia sentido, ele ingressara o exército. Esse cara foi em direção ao território das feras, e não ao quartel Lip. Esperava que ele estivesse apenas dando um passeio. Ela ordenou que Actaeon capturasse esse cara. Actaeon ameaçou que iria doer se ele resistiu, pois descobriu-se que este homem era o príncipe, Isidore. Lip perguntou o que o trouxe aqui. Isidore perguntou se eles estavam indo bem em Corren. Disse que eles já haviam capturado Sua Alteza e estavam ameaçando Isidore e Lip. Se perguntou o que Isidoro queria fazer pelas costas do príncipe herdeiro. Por algum motivo, ele parecia querer usar Lip e Actaeon. Isidore perguntou a Lip que futuro ela queria mudança. Lip já pensava que ele também havia renascido. Actaeon esclareceu que precisava se explicar antes de perguntar qualquer coisa. Isidoro não reconhece. Actaeon, ele afirmou que alguém um dia deve virar este mundo de cabeça para baixo. Isidore diz que será Milia Ernst. Então Hyacinthe perguntou se era verdade que ela poderia voltar no tempo. Nesse caso, ele pediu para salvar sua irmã. Uma vez, Milia fez uma promessa que ela deveria cumprir. Isso preocupa a todos, então eles terão que ouvir. Isidore. Ele conheceu Milia há 1 ano no lugar onde ela estava escondida. Ela parecia frágil por fora, mas havia calma dentro dela. Então Isidoro pediu que ela repetisse o que havia. Dito, Milia se apresentou a ele novamente, mas ele pediu que ela dissesse mais alguma coisa com a ajuda de Sua Alteza Belde. Milia voltou para o passado naquele momento. Ela parecia uma louca. Foi Belde quem trouxe a Milia até eles, um colega de um grupo secreto, anti-guerra. Lip sentiu que Belde estava agindo contra o Imperial. O testamento da família Isidoro coincide com o testamento da família Imperial Belde, que não confia em praticamente ninguém, a trouxe pessoalmente. Milia não demonstrou a menor confusão. Então ela e Isidoro conversaram, o que ela disse que o chocou. Depois da guerra, a maioria das pessoas morreram dos acordados para salvar o mundo. Eles não têm escolha, a não ser voltar. Cada um deles fez um sacrifício. Eles mal conseguiram voltar no tempo. As árvores da vida inicialmente se estabilizam e circulam humana natural devido à guerra. Seu número na grande floresta diminuiu rapidamente. Idrisil forçou as pessoas a assumir o controle de mana entre os manifestantes. Isidore ouviu. Essas palavras Idrisil entregou o controle das forças vitais às pessoas. Ele é a fonte que cria pedras e as pessoas são atraídas por ele. Ele quer destruir aqueles que lideram o mundo para a destruição. Isidore perguntou como eles deveriam verificar tudo isso. Milia precisava encontrar Idrisil para provar que ela havia retornado no tempo. A princípio, Isidore não acreditou nela, mas Belde confirmou que era real, porque Belde é a própria árvore da vida. Seria mais fácil acreditar que Belde está escondendo o fato de estar acordado. Mas Belde perguntou o que teria acontecido se Isidore não tivesse acreditado que ele o protegeria. A floresta Belde deve parar esta guerra apenas no caso de Isidore perguntar a Milia se ela era humana. Ele é o príncipe da mesma raça que assumiu toda essa destruição, independentemente das circunstâncias. Trabalho precisa ser feito. Parece que Milia veio até eles porque achou que era possível mudar o futuro. Ela afirmou que existe algo que carrega dentro de si humana de Yggdrasil. Só que isso o homem pode parar. Yggdrasil. Alguém arranjou isso em um futuro que já passou. Essa não é Milia, e sim alguém muito mais capaz. Tudo deu errado no momento em que ela morreu. Milia disse que essa pessoa é Lip. É difícil de acreditar, mas impossível não acreditar. Isso explica todas as ações de Isadora até agora. Ele fez Lip duvidar de si mesma, mas no final tudo deu certo a seu favor no momento em que ela, ao saber do futuro, ela teve que mudá-lo para sobreviver. Isidore disse que estava em dívida com Lip, preservou a memória do futuro e se tornou um apoio inestimável. Isso causou um rixa entre seu irmão e Brontern. Isso significa que todos eles devem suas vidas ao cadete Lip. Mas
ela não foi tão ingênua e perguntou o que eles queriam dela. Isidore pede a Lip para se juntar a ele. Caso contrário, mesmo depois do fim da guerra, o mundo mergulhará novamente na loucura. Ninguém pode competir com o poder da árvore do mundo. Lip ganhou a capacidade de se estabilizar graças a Millie no futuro, mas Lip nem sabe o que causa o desequilíbrio de mana. É por isso que Isidore conta a ela sobre isso antes que seja tarde demais. Acontece que Lip morreu antes da viagem no tempo acontecer em Kion. Pergunta por que ela morreu. Então, Isidore acredita que a própria Lip deveria dizer a ele que há coisas que Isidoro não poderia saber se suas palavras não fossem verdadeiras. Mas o que elas têm é que Lip mudou o futuro. Acteon pergunta se estranho foi uma das coisas que Lip mudou. Então o atual foi criado por Lip. Actaeon espera que Lip não permita que eles a controlem e o que ela não quer, deixe-a sair em paz enquanto ela deseja que Acteon se certifique de que ninguém perturbe Lip. Mas Lip perguntou a Isidore se ele realmente achava que ela se juntaria a ele. Isidore sabe que agora Lip está se contendo para não dar um soco nele, cara. Ele também ficaria furioso se descobrisse que suas conquistas foram devidas ao plano de outra pessoa. Isidore realmente não tem nada a dizer sobre isso. Ele se curvou e disse que sentia muito se Lip se juntasse a ele. Ele conseguirá as pessoas que valoriza se Lip evitar o desequilíbrio mágico. Ela mesma será capaz de proteger as pessoas, mas Isidore pode protegê-las até o fim da guerra. Ele é capaz de evitar uma repetição do que eles vivenciaram? Ele pede para não atrasar a resposta, pois quanto antes melhor Lip não sabe do futuro em que ela não estava. Isidoro disse que o desequilíbrio mágico já começou. Acteon e Lip devem decidir antes que seja tarde demais, vai chover em breve. Isidoro decide voltar primeiro. Ele olha para Lip como se ela o estivesse ameaçando com algo. Ainda era a escolha certa para não falar sobre essa parte. Não se sabe o que acontecerá se ele descobrir que com as próprias mãos matou aquele que tanto ama. Agora, Lip entendeu porque Isidore disse que tinha que ser ela. Quanto mais ele tenta evitar a morte, mais ela causa. A vida de Acteon se desviou de seu caminho original. O simples fato de ela estar viva virou a vida de outras pessoas de cabeça para baixo. Lip só quer viver, mas é difícil suportar o fardo da vida dos outros. Acteon sempre estará lá. Ele não quer que ela suporte tudo isso sozinha. A chuva se intensificou. Ele sugeriu voltar. Banshee não esperava que eles voltassem tão tarde. Ela pediu que eles se apressassem e pegassem pronto para dormir. Mitchell perguntou se eles realmente não tinham notado que as luzes se apagaram há muito tempo, mas nem todos vão para a cama na hora certa. Conversar tarde da noite lhe dá dor de cabeça. Mitchell ficou mais irritado ultimamente. Ultimamente ele tem segurado muito a cabeça. Quando você tem dor de cabeça, você realmente reage bruscamente a tudo. É difícil conseguir os remédios que você precisa neste lugar. É tarde hoje. Então Lip falará com Mitchell amanhã, mas de repente alguém estará lá à noite. Banshee perguntou se Lip tinha visto Mitchell. Descobri que ele não esteve em lugar nenhum nos últimos tempos. 2 horas Banshee caminhou por toda a sede, mas Mitchell não estava em lugar nenhum. A única coisa que ele disse foi que suas dores de cabeça haviam piorado. Tudo parece que ele escapou. Ele não é o tipo para criar problemas e desaparecer por causa de um mal-entendido. Mitchell tem parecido agitado. Ultimamente, ele nem levou consigo o pingente que nunca tirou dentro do pingente. Era uma fotografia do professor Hashing. Eles são muito parecidos. E agora Lip entende tudo. Ela imediatamente disse a Acteon que ele não era culpado de nada. Eles têm que explicar tudo para o mais novo, aqueles que não podem mais ser ignorados. Mas Mitchell não podia ir embora, porque tinha medo de que eles também fossem arrastados para isso. Mitchell não é do tipo que abandona seu time sem lutar, e ele não é um dos aqueles que podem enlouquecer Banshee. É convidado a se acalmar porque ela está assustando as crianças mais novas. Lip não entende por que eles reagem dessa maneira em algum momento, despertando aqueles que perderam o controle. Começou a vir de Yuskala. Parecia que não era de propósito, mas eles não podiam fazer nada a respeito. Mas então, algo semelhante começou a acontecer com eles também. Mitchell era o responsável por guiando o Lip. Desperto. Pergunta o que eles devem fazer quando encontrarem Mitchell. Eles terão que estabilizar sua mana. Lip não achava que as palavras do príncipe Isidore se manifestariam assim. Acteon e Lip devem ser os únicos a encontrá-lo. Mitchell teve que descobrir que Acteon matou a família inteira. Ele não demonstrou de forma alguma e continuou de olho em Acteon, como Claire disse. Eles são monstros. Eles estão condenados a tornar seus guias miseráveis. Acteon sentiu o necromante usar sua mana. Lip só sentiu a mana de Mitchell. E agora o necromante de Yuskala está indo aqui. Parece que ele quer se livrar do guia que fica sozinho. Só Mitchell tem autoridade para desbloquear as pulseiras. Banshee quer que Lip e Actaeon vão para a sede. Acontece que ela quer ir lutar. Banshee já sente que está começando a enlouquecer. Algo despertou nela que ela nem precisa. Eles são jovens. Eles têm um monte de coisas que querem fazer Lip. Não sabe se Banshee poderia ter mudado o mundo como ela fez.
Banshee diz que provavelmente é impossível que eles não possam fazer nada enquanto estiverem com essas algemas. Lip odeia o que está acontecendo, então por mais que isso a deixe louca, ela luta para sobreviver em um palco construído por outra pessoa em comparação com os cadetes. Ela tem uma chance e ela entende que Lip tentará mudar o futuro, porque ela quer fazer um monte de coisas. Mitchell sente que vai enlouquecer nesse ritmo, antes mesmo de atingir o despertar completo. O próprio coração possui. Mana Mitchell tropeça em um necromante e ele não queria causar nenhum problema de qualquer maneira. Eles trocaram de lado pela mesma razão que Mitchell não sabe o que está acontecendo com os membros do esquadrão, ele só espera que eles vejam isso como um sacrifício. Mitchell se perguntou por que ele estava aqui, mesmo quando está à beira da morte. Ele não entende isso. Ele gostaria de ver sua família se houvesse uma chance de os soldados não poderem simplesmente entregar a carruagem ao cadetes. Há muito menos tiros do que o esperado. Parece que ele está tendo uma conversa vazia. Embora cada segundo conte, ele postou sua localização no campo de batalha, mas mesmo depois do barulho, como ele pensou que nada tinha mudado, mas tudo ficou diferente, e um monstro o atacou. Lip pede para ele retirar as pulseiras de controle, se quiser voltar as pulseiras abertas. E os cadetes perceberam que foi obra de Lip Banshee. Relatou que Acteon havia ido mais longe na floresta Lip. Pega o painel de controle da pulseira, ela pede para ele correr se ele quiser sobreviver, não há por outro lado. Ela o confundiu o suficiente para que ele não a seguisse. Acteon fica parado quando é tão perigoso aqui. Ela pergunta por que ele não se esquivou dos ataques. Parece que Yuskala o enviou por causa de Mitchell, mas Action disse que ele também era um Berserker. Action começa a protegê-los de monstros por algum motivo. Lip só percebe quando ela mesma passa por algo semelhante. Ela não passa. Sabe se as coisas teriam sido diferentes se ela tivesse sido mais atenta. Acteon pede para Lip ir embora e se juntar ao príncipe Isidoro. Ela mesma disse que sobreviveu mudando o futuro que não deveria. Desperdiçar a vida dela em um lugar como este. Acteon tem muito medo de deixar Lip em tal lugar e tem medo de perdê-la da mesma forma que acabou de perder Mitchell. Ele está com tanto medo que quer retomar todas as palavras que ele disse ontem à noite. Lip esfregam em sua cabeça que ele não é um monstro e nunca será Lip. Promete voltar antes de estar em perigo. Acteon está pronto para ouvi-la em tudo. E agora ela vai testar o quão obediente ele é. Lip se despede dele por um tempo, beijando-o na boca